De manhã estive com um tipo, pá, acho que é sueco, que mandou uma coisa para ti. Estás a gozar? Aqui uma coisita só. Opa! Não acredito! Do Geócris! É sério, mas está. Opa, tu não me fizeste esta? Não, pá, isto foi uma coisa que ele disse. É pá, é o grande Salvador. Se eu percebesse português, eu ia ser fã de Salvador. Bem, tu já ganhaste, tipo, todas as partidas favoráveis. Isto é mesmo do gajo? Não é dele, porque isso é o tamanho ML versus XL. Epá, Mas grande- é igual à dele e assinado por ele. Portanto, Pô, meu filho vai tens ficar que maluco. encaixar. Grande abraço. É do Geócris. Yo, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos um especial convidado. António Pedro Mendes, o nutricionista do Sporting. Portanto, eu espero que vocês fiquem aqui a aprender umas coisas. Não abordámos muito Sporting, porque estamos aqui numa fase delicada. Vamos mais conhecer aqui o percurso do António Pedro Mendes e aprender aqui algumas coisas sobre nutrição com o meu mate Nuno Alberto, que bem precisa de aprender. E depois, já sabem, vou andar aí na estrada, esta semana Amsterdão em Londres, e estou com uma pica enorme. Conto convosco para partirmos isto tudo. Diz qual é que foi o teu pequeno almoço hoje? O real ou o que ficaria bem dizer? Vamos pelo real. Pão de sementes com queijo light e leite proteico com café. Verdade. Mais verdade do que isto não pode ser. Epá, incrível. A maneira como disseste fez-se logo que és nutricionista, não é? Ao detalhe. Grande Alberto. Alberto, hoje em tua homenagem trouxe aqui um grande convidado, o nutricionista António Pedro Mendes. Antes de mais queria perguntar, antes de passarmos aqui ao António, como é que tu estás e o que é que tomaste hoje ao pequeno almoço? E hoje por acaso bati-me igual. Foi o Que quê? tem sido. Boa tarde, olá, boa tarde. Mantive-me igual ao que tenho feito sempre, que é croissant misto, galão Ok, e café. sempre sólido. Mas agora acrescentei um mini pão de Deus, Ah, mini... que é muito bom. Às vezes preciso de... Mas que ela tem a ver também com o estado emocional. Ajuda-me a... Eu vou ali recorrer um bocadinho ao mini pão de Deus. Isto é muito importante, hoje vamos falar com o António. Portanto, ou seja, há um vazio qualquer em nós e achamos que o mini pão de Deus preenche. Preenche, pá. É o doce, sabes? Mas eu sei que estou a fazer mal. Mas também descobri aqui uma coisa, que acho que é um tema que podemos levantar, que é, eu estou gordinho e estou a tentar perceber porque é que eu estou gordinho. Porque já tenho 47 anos. E depois penso que, quando descobri aqui que é a testosterona, a nossa testosterona está muito elevada, então agora há umas cápsulas que surgiu agora para deixarmos de ser dead bodies, de papás, né? Para ser jovens de 20 anos. E existe este produto a ver. Queres saber se são boas? 68, sim, queria. Alberto, as tuas perguntas serão todas respondidas. Vamos então cumprimentar António Pedro Mendes. António, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Já nos conhecemos há alguns tempos. Aliás, acompanhas-me, posso dizer que és meu nutricionista, não é? Podemos Eu acho que dizer sim. isso? Podemos dizer. Não sabia se estavas confortável com essa partilha, porque é uma coisa pessoal, mas Não, eu estou já que o 100% dizes, confortável. sim. Não queria que fosse uma coisa, sabes, armada ao pingueiro, tipo, eu tenho um nutricionista, não é? Porque, por acaso faço-te já esta pergunta para começar. A nutrição, ter um nutricionista é visto como um luxo? É um luxo? Eu diria que não. Diria que não, porque o preço das consultas não é assim tão elevado quanto isso de uma forma global. E se pensarmos que uma consulta pode ser a cada 3 meses, fazendo a conta por mês, não dá um valor extraordinário. Há pessoas que gastam bem mais em suplementos desnecessários, por exemplo, do que aquilo que gastariam numa consulta de nutrição. Portanto, desse ponto de vista, eu não diria que é um luxo. Evidentemente que tem um investimento e, portanto, quem estiver mesmo a passar dificuldades pode não conseguir fazê-lo. Mas não é um investimento propriamente alto. E existe também no público, eu posso ser um nutricionista no hospital público? Se te referenciarem, ou seja, tens que ter algum problema que justifique claramente essa ida ao nutricionista. Ou seja, se for só a ideia de quero ir porque quero fazer umas questões, provavelmente não te vão referenciar. Mas pode acontecer, então ser referenciado é o quê? Referenciado é o médico de família, por exemplo, achar que tu terias benefício em ir ao nutricionista por qualquer motivo. Colesterol elevado, obesidade e outras doenças Ok, então metabólicas. manda-me para um hospital público onde estão lá nutricionistas. Ou centro de saúde, onde estão Já trabalhaste num público? Não, nunca trabalhei. Admito que nunca foi minha intenção trabalhar no público, porque, enfim, o protocolo de consulta, tudo aquilo que são as doenças, as patologias com as quais se trabalham, estão muito bem definidas logo à partida e acaba por dar menos margem de manobra, digamos assim. Prende-nos mais um bocadinho naquilo que é a forma de trabalhar, eventualmente. Como é que uma pessoa vem parar à nutrição? Como é que tu deste por ti a dizer
há uma altura em que se escolhe, não é? Áreas, deve ser, não é? Estavas num curso e disseste, vou para a nutrição. O que é que foi o teu gatilho? Pá, enquanto aluno relativamente bom no secundário, uma pessoa tem sempre a medicina, nem se pensa noutra coisa, não é? A medicina vai ser o caminho, sempre. Pensaste? Não, desde sempre, acho eu. As notas iam correspondendo e, portanto, acho que toda a gente esperava e eu acabava por esperar com base naquilo que era a opinião do resto da família. Mas depois ali, por alturas do secundário, houve um exame que correu menos bem, apesar do resto estar alinhado, e depois surgiu esta ideia de que havia pessoas a começar a trabalhar com clubes de futebol e que trabalhavam com a nutrição dos atletas. E eu pensei, pá, isto é extraordinário e eu adoro desporto, mas nunca tive jeito. Portanto, eu era capaz de entrar por aqui via desporto. E que idade tu tinhas quando leste essa... Às vezes é uma coisa que nós lemos, não é? Sim, na altura foi a minha mãe que chegou a casa com a notícia de que alguém lhe tinha falado e se... Pá, devia ter 16, 17 anos na altura. Então temos uma coisa em comum, também foi a minha mãe que disse que eu ia ser humorista. O Salvador vai ser humorista. Sério? E vi um curso, um workshop e depois lá me inscrevi. Portanto, foram nós... Às vezes as mães... sabem muito. Têm aqui um palpite. Então tu devias ser um bom aluno e começou a haver aquela pressão sobre ti para seres o médico da família, não é? Este vai ser médico, era isto. Há sempre. Acho que em todas as famílias, ou quase todas, pelo menos aquelas que não estão ligadas mais às humanidades e às artes, acho que há sempre essa ideia de que se as notas correspondem vai ter que ser medicina a primeira opção. Claro, porque assim, é um curso com saída, não é? Acaba por ter, ainda que, em termos de perspectivas, se calhar hoje em dia há opções mais interessantes. Não sendo eu especialista, mas eu acho que certos tipos de engenharia dão perspectivas de futuro com mais qualidade de vida e rendimentos mais altos, eventualmente. Então qual é que foi o curso especificamente que tu fizeste? Ciências da Nutrição. Ciências da Nutrição? Na Universidade do Porto. Quantos anos é que é o curso? 4 anos. 4 anos. Ainda não era Bolonha, não é? Já, os outros cursos já eram, e o meu não ficou englobado por Bolonha, portanto 4 anos a estudar nutrição, portanto certo. É um curso mesmo. E onde é que se estuda melhor nutrição em Portugal? É nesse de Ciências da Nutrição? Ora bem, eu acho que sim. Polémica. Polémica, mas eu tenho que dizer que sim, e na Universidade do Porto sim, eventualmente aqui, ou quase com certeza, a melhor do país. Pois. Há sempre, a malta do Porto diz sempre que a melhor é do Porto, não é? Raramente apanho alguém do Porto. É verdade. É de Lisboa, Alberto, não é? É. Não, mas é verdade, porque é a primeira, a mais antiga, é verdade, é a primeira mais antiga que tem a média de entrada mais alta, ou tinha na minha altura, agora já não sei, não tenho acompanhado. Qual é que era a média? 16.8. Eras mesmo bom. A minha média interna era bastante mais alta, mas depois houve ali um exame de Biologia, da qual a minha mãe é professora de Biologia, portanto foi mesmo ali uma pedra no sapato para a minha mãe, que correu menos bem e portanto... Então, mas quando tu começaste a nutrição estava mais ou menos, qual era a imagem pública da nutrição? Porque a nutrição era hoje em dia é uma palavra, em 2025, que está na ordem do dia, mas há uns anos era uma palavra que era vaga, não é? Sim, eu diria que há uns anos eventualmente tinha melhor nome do que tem agora, a nutrição. Tinha melhor? Eu acho que sim. Achas que se baixou a qualidade da nutrição? Acho porque se começou a associar a nutrição a protocolos e a estratégias e a vendas de banha de cobra em certos contextos que desvalorizaram a nutrição. Hoje em dia, se falares com alguém, por exemplo, que teve uma consulta num ginásio, muitas vezes a consulta até pode ter sido bem dada, mas há muito aquela tendência de dizer fui a um nutricionista desses de ginásio. Percebes? Aquela desvalorização instantânea. Se foi no ginásio, já é desses de ginásio. E muitas vezes de forma ingrata e não merecida para o profissional que dá a consulta, sabes? Ou seja, porque era um departamentozinho no ginásio? Hoje em dia existe um nutricionista em praticamente todos os ginásios, por exemplo. Ok, então estás a dizer que o nutricionista, quando aparece, era um pequeno gabinete no ginásio? Não. E já devia ser respeitado? Há uns anos, vamos por há 15 anos, o nutricionista trabalhava principalmente em hospitais e centros de saúde. Sabes que vestir uma bata branca dava a ideia de, a seguir aos médicos, até são eles os tipos que têm ali sabes, uma melhor imagem e daí fora. Mas depois começámos a entrar por vias e por áreas e por locais de trabalho, eventualmente com menos bem vistos do que, por exemplo, trabalhar num hospital. Tu ires a uma box de crossfit dar consultas ou ires a um ginásio, não é bem visto por alguém com 50, 70 anos. Tu começaste em boxes de crossfit? Eu comecei e continuo ocasionalmente. Eu comecei na street, em ginásio, claro que sim. Claro que sim. Então a tua relação com os PTs está boa ou não? Muito Como é que está? Porque às vezes há polémicas, não é? A pergunta que eu te faço é se os PTs e os nutricionistas estão de mãos dadas ou estão uns contra os outros? Eu acho que quando os nutricionistas reconhecem que de treino percebem os PTs e os PTs reconhecem que de nutrição percebem os nutricionistas, não há como não se darem bem. Honestamente. Portanto, mas os PTs parece muito que são autodidatas da nutrição, porque eles experimentam no seu próprio corpo.
e gostam de estudar. Não tem uma validade? Pergunto. Uma pessoa que experimenta no seu corpo. De conhecimento, não. Só tem validade daquilo que tu sentiste com determinada coisa. Mas não é conhecimento aquilo que tu sentes com Que é qualquer para coisa. ti, tens de ter uma amostra maior. Claro. E um grupo placebo e um grupo de intervenção com um número de pessoas muito grande em cada grupo e ao longo do tempo perceberes o que é que acontece ao grupo controlo, àqueles que levaram um placebo e àqueles que fizeram uma intervenção. Por exemplo, tu dizes-me assim, eu fiz um jejum intermitente e perdi 5 quilos, portanto, o jejum intermitente é ótimo. Não. Eu, para dizer isso, tenho que pegar em 100 pessoas e pô-las a fazer jejum intermitente. Noutras 100 e pô-las a fazer uma dieta tradicional. E ao fim de 3 meses eu vou ver quem é que perdeu mais peso em média. Então, mas a nutrição tem exatamente o mesmo problema do que a medicina, não é? No geral, porque confronta-se com outras escolas mais alternativas. Sim. Que depois há muitas histórias de episódios de pessoas que resultam, não é? Pessoas, por exemplo, que têm cancro, tentaram tudo em todos os médicos e depois vão ao Chile beber uma poção e curaram-se milagrosamente. Existe às vezes isso, não é? Existe. E essas experiências dão força a algumas escolas alternativas. Claro que sim. E isto vende mais do que tu dizeres que o tradicional e aquilo que já está a ser feito há muito tempo é o correto. Portanto, eu dizer façam os vossos tratamentos de quimioterapia porque é isso que está validado cientificamente, tem menos glamour do que dizer, há ali uma coisa muito mais fácil, com muito menos efeitos secundários e que tem mais eficácia na resolução do problema. Então agora toco numa ferida, que é então o problema da nutrição tem a ver com a maneira como se faz a mensagem chegar. É uma questão de eficácia, não é? Em grande parte, sim. Porque a nutrição pode ser, por exemplo, vou dizer um alimento que eu associo à nutrição, brócolis. Não sei se é, mas brócolis são chatos. Nutrição à partida mete-nos logo num sítio, não é? Por exemplo, o Nuno Alberto come croissants. Houve nutrição, o que é que tu sentes? É triste, mas ao mesmo tempo deixa-nos com alguma esperança, não é? Porque eu nunca soube bem o que é a nutrição, não é? Nós temos a noção... Está longe, não é? Está longe de uma verdade. É vago, não é? Ele come croissants mistos, é nutrição. E agora queria-te fazer uma pergunta, por acaso que isto é interessante, que é uma cena atual. Há os nutricionistas e há os bodybuilders. Não, estou a brincar. Os personal trainers? Estou a brincar. Isso é assim. E depois existe o Ozempic, que agora que veio destornar isto tudo, não é? Boa. O Norberto vai logo com o tema, mete logo assim o tema. Eu estava aqui a meter o António no forno, mas vai. Não, é isso. Não, mas podes continuar no forno, eu só estava a dizer. Sim. Existe agora isto que é, não preciso nada destas coisas, basta dar aqui injeções de Ozempic. E fico muito para ele também, António, porque ele quer saber se levar aquela injeção, o que é que acontece ao corpo dele. Falaste num nome comercial, mas hoje em dia já há outros, eventualmente mais potentes até, que saíram nos últimos meses, e se calhar nos próximos vão continuar a sair novas formulações ainda mais potentes e com menos efeitos secundários. O que é que eu quero dizer com isto? A terapêutica farmacológica para a obesidade, para o excesso de peso, mas vamos pensar principalmente na obesidade, no excesso de peso marcado, não deve ser desconsiderada. Porque nós até agora, por exemplo, não desconsiderávamos cirurgias bariátricas para resolver um problema de obesidade que parecia não ter outra solução. Portanto, a terapêutica farmacológica, com menos efeitos secundários e menos agressiva do que uma cirurgia bariátrica, também não deve ser desconsiderada. Agora, perder peso não significa otimizar saúde no seu auge. Ou seja, perder 20 quilos por começar a comer menos à custa de um fármaco, não é igual a perder 20 quilos à custa da mudança de hábitos e de estilo de vida. Não é sustentado, não é? Isto é uma bomba. Deve ser uma bomba, ou não? Por acaso, em termos metabólicos, não é tão bomba como outros fármacos de há mais anos. Ou seja, nós estamos a evoluir, efetivamente. Podes recomendar? Eu não posso recomendar. Isso só recomendação médica, não de nutrição, e tem que ser... Imagina que tens um paciente que chega a ti com 200 quilos. Tu podes levantar essa... Pode ser pertinente para ele tomar essa... Pode ser pertinente. E aí aquilo que eu vou sugerir é que consulte um médico, eventualmente, e parece-me que a especialidade de endocrinologia é a especialidade certa para avaliar. Como é que desculpa? Endocrinologia. Estamos a aprender imenso. Sim. Sim. O Nuno Alberto, por exemplo, poderia receber uma... com o peso que ele tem... poderia estar ou não entra nesses casos? Não sabendo o peso à partida, eu acho que consultar um endocrinologista e um nutricionista faria sentido. Porque juntos poderão avaliar aqui uma situação interessante. E ele apaixonou-se por tu, já o ganhaste. Os olhos dele brilharam. Mas eu tinha isso como objetivo ao vir cá, portanto... Acho que ele poderia ser como tu, neste momento. Podia ficar como tu. Assim, magrinho. Eu diria que sim.
Mas Citaste, não. O António hesitou. Não, porque eu não gosto de comparar. Às vezes essa ideia de ficar como alguém é perigosa, só por isso é que eu hesitei. Porque eu tenho, por exemplo, pessoas que chegam à consulta e dizem, pá, eu queria ficar como esta capa Men's Health ou outra revista qualquer. Pá, não dá. Não dá, trabalho, porque são anatomias diferentes, são genéticas diferentes, são, por exemplo, a própria pele, quantidade de pele e tipo de pele, elasticidade, tudo isso conta para aquilo que é o visual, aquilo que se vê ao espelho. E, portanto, às vezes é impossível ficar como alguém, é quase sempre impossível. Como a banda gástrica. Mas já aprendemos contigo. Eu tinha Sim, a ideia que sim. tu ias dizer, pá, isso aí é proibitivo. Não, quer dizer, ou seja, tu vês que é uma coisa que se usa, tu dizes é que tem que ser acompanhado com nutrição. Fazer sem acompanhamento. Sem dúvida, aí, sem dúvida. É de loucos. Sem dúvida. Não, Salvador, a banda gástrica. Eu conheci uma pessoa que fez isso. Tinha 200 quilos, era muito gordo. Só que fez muita confusão quando o vi mais magro que eu. Mas ele estava cheio de... Ele depois mostrou-me, olha, quer dizer a consequência da banda gástrica, eu nem nunca tinha imaginado. Quando ele faz assim, o corpo dele era tudo, tipo, parecem layers de ondinhas. É bem estranho. Mas atenção, não é por causa da banda gástrica, essa pele. É por causa da perda de peso tão marcada. Ou seja, quem chega a determinados valores, e vamos pôr 200 quilos na mesa, quem chega a 200 quilos, se quiser passar para 100, vai ficar com pele ponto final, seja qual for a forma que utilizar para lá chegar. Ou seja, não é a banda que provoca, não é o fármaco que provoca. Ele está a falar dele próprio, ele está a pensar se depois vai ter isso e não quer ir para o ginásio. Não, é verdade. Não, mas relativamente aos fármacos e esta questão de eu não estar a criminalizá-los, digamos assim, atenção, porque a mim me parece que a alteração de estilo de vida, com acompanhamento de nutrição e de treino, é sempre o primeiro passo. Claro. Sempre. Só que às vezes nós ouvimos dizer assim, porque esses fármacos a pessoa depois deixa de tomar e volta a ganhar peso. Vamos lá ver uma coisa. A nossa taxa de sucesso com intervenções de nutrição mais exercício também não é famosa, porque a pessoa deixa de fazer e também ganha peso. Portanto, nós estamos aqui a avaliar qual é a menos má das opções, porque todas estas opções têm taxas muito baixas, probabilidades muito baixas de sucesso a longo prazo, o que é uma chatice. António, então mas eu estou a ver aqui uma coisa que é, tu estás-me sempre a relacionar 2 ou 3 áreas para a pessoa ficar em forma, não é? Portanto, 2, 3 especialistas ou 2, 3 ferramentas, ou ter que ir para o ginásio, ter que mudar os hábitos. E eu levanto outra pasta então, que é a psicologia. O Nuno Alberto tocou aqui num ponto interessante, através do seu humor desconcertante, que disse que estava frágil então, para além do coração, deu mais uma dose de mini pão de Deus para tapar aquele buraco. Ir só a um nutricionista e a pessoa ficar sozinha nisto, porque há pessoas que têm a sua felicidade ali estressada, nesta regularidade de... Não, agora estou a dizer generalizar pessoas, no fundo todos, não é? Sim, todos nós estamos um bocado ali estressados em pequenas batotas para tapar buracos. Como é que um nutricionista combate isto? O que é que tu dizes ao Nuno Alberto, por exemplo, que tem esta questão emocional com a comida? Como é que se resolve isto? Se o Nuno Alberto pudesse, a par da minha consulta, estar numa consulta de psicologia, seria extraordinário. Logo à partida. Começo por aqui. Já tem 3. Uma para a pica de diabetes, mas é verdade. Mas é verdade. Mas é mesmo. Claro. E nós nutricionistas, infelizmente, em termos de formação académica, não temos grandes bases de psicologia. Ou seja, nós sabemos pouco como intervir na parte emocional, na parte mental. Também não sei se é nosso papel. Nós somos tecnicamente preparados para indicar o caminho nutricional e alimentar. Mas pode estar a mexer na felicidade de uma pessoa. Claro. Tu tiras o Alberto, os pão de Deus abruptamente. Olha, faço-te uma pergunta mais específica do teu trabalho. No jogador de futebol, se tu tiras, como é que tu testas isso nos jogadores? Não pode mexer com o estado de espírito deles? Pode, e por isso com jogadores e com pessoas que não são sequer praticantes de exercício. Porque efetivamente a nutrição, a alimentação é emocional. Quem é que nunca chegou no final de um dia estressante a casa e lhe apeteceu comer este mundo e o outro, e normalmente não são brócolos com peixe grelhado? Isto é todos. A componente emocional da alimentação está muito bem demonstrada, não há dúvida nenhuma. Só ainda não se percebeu como trabalhá-la bem. Isto ainda está a ser estudado, mas as melhores pessoas para o fazer serão psicólogos, isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Posso só fazer uma pergunta? Por exemplo, o Wayne Rooney é um jogador de alta competição e há muita tendência, por exemplo, o Ronaldo, é uma obesidade, gigante, mas porquê é que será? Porque o corpo estava sempre em alta competição. Treinam. Deixaram de ir ao ginásio? Não treinam? O Wayne Rooney nunca mais entrou no ginásio, não é o nome. Claro. Joga ténis só. E o gasto calórico semanal diminui abruptamente. E começamos logo por aí. Se o ganho e perda de peso é uma equação entre aquilo que se come e aquilo que se gasta, ao começar a gastar muito menos e não comendo menos, naturalmente vai haver ganho de peso, automaticamente. Então estão tramados.
estão tramados se continuarem a comer de acordo com umas necessidades que já não têm. Eventualmente sim. E depois temos outro problema, é que naturalmente jogadores que deixam de jogar, atletas que deixam de praticar, enfim, do ponto de vista competitivo, aquele desporto, normalmente depois de se reformarem têm mais tendência a refeições sociais. Ou seja, aquela ideia de vamos ali almoçar com um ex-jogador também que eu conheci não sei onde. Uma feijoada. Amanhã vamos não sei Aí é uma grande feijoada. E isto é extremamente difícil, muito difícil. Sabes o que é que eu sinto nos jogadores? Que é, eles têm ali aquela carreira, hoje em dia já de 20, não é? O Ronaldo já está a abrir, 20 ou mais anos, 25, começam aos 15, e depois acabam o seu trabalho e ficam até morrer em antaradas, a recordar. É verdade. Sabes porquê? Porque eles vivem momentos tão altos de adrenalina. Tipo, como é que tu vais superar uma final de Champions? É um momento irrepetível, é um pico de vida. É verdade. E vais ficar sempre a recordar aquilo. Corra bem ou mal, vai ser um pico de vida, sim. Não é? Sim. E depois tudo o resto vai parecer irrelevante à beira daquilo que foi, portanto pode ser muito difícil. Aliás, esta questão da saúde mental após a reforma desportiva é uma questão muito, muito abordada. Mas também te digo uma coisa, os treinadores depois que se mantêm, tipo Guardiola, o Rui Borges do Sporting, quando se mantêm na ribalta ficam mais magritos também, não é? Já reparaste? Não, os treinadores... Nunca fiz essa associação. Talvez porque a imagem pública, Talvez. coisas de imprensa, e se calhar também treinam ali um bocadinho ou não? Treinam e todo o ambiente à volta daquilo que é o dia-a-dia também é um ambiente que potencia hábitos saudáveis. Por exemplo, chegar a um clube em que a oferta de pequeno almoço não tem croissants nem pão de Deus. Não, é verdade. Isso é triste. Mas tem pão de diferentes tipos com bastante fibra e todo tipo de recheios são validados por um nutricionista. Isso facilita comer bem. Já imaginaste a vida? O António está lá, nos clubes, e então é tudo validado. Tu entras num espaço que é o espaço verde. Ou seja, eles não podem comer merda. Mas é bem triste. Mas já viste, é muito triste. Tu ganhas a Champions e vais comer que é fibra. Percebes? É estranho, tipo, vais celebrar, né? Vais lá para dentro. Não, porque o paladar deles está educado. Houve um treinador que me disse outro dia, disse uma frase que eu disse, eu vou usar isto um dia num espetáculo qualquer, porque ele disse-me assim, por exemplo, brócolis para mim é doce, porque tem um paladar, não, porque o paladar dele está tão educado que o brócolis de repente tem, que é como os jogadores, não é? Mas o Nuno Alberto tocou aqui num ponto fundamental, que é, na final de uma Champions, ainda por cima ganhando, eu garanto que eles não vão comer saudável a seguir. E bem. E eu concordo com. Descobri isso queria. Tu não podes dizer isso a ele, que ele vive na final de Champions. Não, sabes porquê? Porque o Salvador só se preocupa com o pequeno almoço, mas nunca te perguntou como é que foi o teu almoço. Claro. Percebes? Não, mas É o descalabro. Mas é que foi o descalabro hoje, estás a ver? Hoje foi uma feijoada. Não, pá, é aquilo que eu estou a dizer. Hoje foi um descalabro. Tu almoças duas vezes. Ele, como está frágil, almoça duas vezes. Mas eu acho que não tem a ver, eu acho que tem a ver também com o nosso estado de espírito. Eu acho que as nossas escolhas, os nossos erros, também tem a ver um bocado com o nosso estado de espírito. Alberto, tu aqui tens uma coisa muito boa para ver com o António, no futebol, que é, o futebol, eles estão tão protegidos que têm dentistas, psicólogos, treinadores. Para estares em forma, tu tens de estar em 4 ou 5 áreas. Eles libertam-se daquelas 5 áreas, é o Wayne Rooney. Portanto, realmente, para estar em forma de cabeça e de corpo, é preciso estar em muitas frentes. É, sem dúvida, mas sem dúvida. E a ciência mostra isso, ou seja, não é cada área a tentar vender a sua arte. Isto está mesmo demonstrado. Portanto, quando há apoio de todas as áreas adjacentes, isto fica muito facilitado. Mas tem que se viver em casa dos pais. Para estar nessas frentes todas, percebes? Depende. Viver em casa dos pais como assim? Ou seja... Não, estou a dizer, não consegues ter uma vida independente, né? Se vais para essa área, cuidar da tua saúde é caro hoje em dia, não é? Pois tens a ver. Estou a perceber. A questão do custo. Isso. Claro. Não tenho dúvida, porque se for uma consulta trimestral de nutrição, 2 treinos por semana ou 3 com personal trainer, uma consulta quinzenal ou mensal com psicologia e uma consulta trimestral ou semestral com endocrinologia, sim. Mas eu posso dizer uma coisa para defender aqui a fasta de nutrição do António, que é, o António tem um PDF que ele manda para os seus pacientes exclusivos, não é? Deve mandar para todos os seus pacientes, que tem e não é nada caro. Todos os produtos que ele diz que no supermercado o que é que deve escolher, tipo este iogurte, ovos, enlatados, arroz, é tudo muito, muito acessível. Não há ali nada. Não é pelo custo da matéria-prima e daquilo que eu sugiro. Isso não. Aliás, eu acho que com esse valor de pequeno almoço que falámos, a questão do croissant, do pão de Deus, com esse valor eu consigo um pequeno almoço extraordinário e ainda sobra qualquer coisa. Vamos falar aqui agora de uma questão que é a questão da química. Tu no teu livro abordas, já no teu livro, já agora que eu mostro para a câmara, qual é a câmara? Aqui, eu só há 3. Muito mais do que proteína. E António Pedro Mendes, nutricionista dedicado
ao alto rendimento desportivo. Por isso é que hoje trouxe um jogador de baixo rendimento desportivo para saber se consegues passar isto também para o comum mortal. E no teu livro tu falas aqui de uma questão muito interessante, que é a química, que é a imagem que nós temos das coisas químicas. Eu vou-te dar um exemplo. Eu, por exemplo, dizia ao meu pai, dizia, pai, compre-me maçãs químicas. O que é que eu chamava maçãs químicas? Era aquela maçã verde que se mantém verde durante 10 dias. Isso para mim era uma maçã verde. E tu falas muito do que é o imaginário das pessoas, do químico ou não, porque a maior parte da comida tem química. Consegues-me explicar aqui um bocadinho? Sim. Desfazer aqui alguns mitos em relação ao que é químico, o que é que não é? Mas antes disso, deixa-me partilhar uma coisa contigo que acho que nunca te disse. Tu sabias que no dia em que foste à consulta, à primeira consulta, saíste, antes de sair, a última coisa que tu me disseste foi: quando é que lanças um livro? E eu comecei a escrever no dia seguinte. Ainda não tinha dito, não tinha partilhado contigo. Pá, pois foi. E aquilo estava ali, já estava preso há tanto tempo, dizes-me aquilo e desbloqueou ali. O Salvador tem isso, o Salvador tem essas qualidades. Epá, fiquei contente. É verdade. Fiquei contente. E eu, aliás, eu quase que cheguei a entrar nestas frasezinhas de pessoas que falam, não é? Sim, Estão chegaste atrasado. Estão ali João Palhinha, grandes atletas. O Pedro Ramalho do Jiu-Jitsu e a Sofia Oliveira, atleta de kickboxing, todos a dizerem bem de ti. E o prefácio do Ruben Amorim. Certo. Mas estavas a dizer, químicos. Sim, químicos. A questão dos químicos, o nome químico não é propriamente adequado àquilo que as pessoas querem transmitir. Muitas vezes há esta ideia de querer ter uma alimentação mais natural e com menos químicos. Vamos lá ver. Qualquer alimento tem química lá dentro. Qualquer alimento é composto por química. Tudo. Se quisermos, podemos dizer outra coisa, que é vamos evitar ou diminuir produtos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem várias etapas de processamento, com vários aditivos para ficarem mais saborosos, com uma cor melhorada, com mais tempo no prateleiro. Produtos de pastelaria e confeitaria, por exemplo. Uma pastelaria completamente é veneno alert. Numa pastelaria tu tens pão com farinhas integrais, por norma. Portanto, tu podes ir a uma pastelaria e lanchar relativamente saudável. Sim. Consegues pedir é aquele pão preto, aquele pão mais escuro. Qualquer pão que não seja pão propriamente branco, ou seja, um pão integral de mistura de centeio com sementes, qualquer um acaba por ter mais qualidade que um pão branco. Desculpa, não te queria preços no raciocínio, só alguns exemplos de ultraprocessados. Exatamente. Portanto, esta ideia de se nós pudermos pôr os ultraprocessados, não vou dizer de parte, mas diminuir a ingestão, valorizando os alimentos mais em natureza, okay? E aqui estamos a falar dos hortícolas, da fruta, carne, peixe e ovos, portanto leguminosas. Estamos a entrar aqui neste grupo que toda a gente identifica à partida como interessantes do ponto de vista nutricional. Claro que estamos a ganhar. Agora, vamos pensar numa carne gorda, uma carne de porco com uma parte com muita gordura, uns rojões. Uns rojões é um produto pouco processado. Não, bacon. Posso dizer o bacon que é mais... Mas já é mais processado. Vamos pensar na carne simplesmente o corte. Cortada, está ali pronta. Não, eu disse... Calma, eu disse bacon, toda a gente come bacon. Não, eu sei. Não, mas bacon é claramente que o bacon é muito saboroso, mas é altamente errado, não é? É. O bacon nunca faz bem. Sim, mas está nos hotéis. O bacon está lá sempre, percebes? Pois está, mas os hotéis não têm um António Pedro Mendes que vai lá... Imagina um hotel verde, isso era giro. Um hotel em que tudo o que estava lá era... Já existe esse conceito do equilíbrio em todas as áreas. Estão a implementar nas escolas também. Sim. Estão a implementar nas escolas, então, sabias disso? Por exemplo, nas escolas havia acesso a bulical, o que eu comia era bulical nas escolas. Mas era só porcaria. E eu folhados de carne picada. Bom, pois. Bom. Mas estavas a dizer, depois distraímos o... Não tem problema. Tu não te perdes. Uma carne de porco com muita gordura é nutricionalmente menos interessante do que um iogurte natural, e esse iogurte natural é mais processado do que a carne. Ou seja, processado não equivale a mau automaticamente. Temos só que esclarecer muito então, os bem iogurtes esta são parte. coisas processadas. Processado no sentido em que é fermentado, é leite fermentado. Primeiro, aquele leite é pasteurizado para matar tudo o que é micro-organismos ou inativar micro-organismos que estragariam aquele fermentado de leite. E depois levam uma fermentação. Então, mas boa pasta, a pasta dos iogurtes, que é uma coisa que pertence ao universo de todos os portugueses. E para nós, Alberto, se o senhor não vai se identificar, é muito difícil. O que é um iogurte bom, o que é um iogurte mau? Agora é isto da prota. É o grego. O grego dizem que é o melhor. Não, o grego é gordo. Não? Mas há a versão light. Mas podemos comer iogurtes gregos ou... De preferência com versão light, e eu explico porquê. Porque a gordura do leite não é propriamente extraordinária também. Ou seja, ela não é má, mas eu ganho mais em pegar num iogurte grego light e acrescentar as calorias extra em nozes do que estar a comprar uma versão normal e não lhe acrescentar nada porque a gordura já lá está. Eu como aqueles Sky, sabes? Sim.
Ou skid? Quais? Skid, desculpa. Skir. Skid. Não conheço. Skid naturais e ponho nozes e mel. Estou bem? Eu retiraria o mel, mas não está péssimo. Mel é, Não está estás a ver a batota que a Mas eu pessoa como, faz? por exemplo, eu como colheres de mel de coisa, como é que chama aquele mel que é muito Mel especial? Granja São Francisco. Não. Isso Então, é um mel processado, né? Também acho eu. Própolis? Não é aquele que é mesmo que vem de fora. É inacreditável. Os produtos dele, estás a falar com uma pessoa que um dia disse-me assim, levou-me à casa dele e disse-me que tinha sumo de laranja natural e era Sana Delight. Isto Não, é calma. Mas diz, qual é Não, que é aquele mel de manuka. Fogo, estava-me a faltar o nome. O mel de manuka é muito puro, não é? É muito bom. Excelente este comentário para trazer um tema. Eu não vou responder diretamente à questão porque eu vou puxar mais atrás. Compras um mel específico por achar que esse mel é melhor que o habitual, mas comes um croissant e um pão de Deus ao pequeno almoço. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não, isto tem uma mensagem, porque isto é mais frequente do que vocês podem imaginar, que é, nós olhamos para o detalhe e não estamos a ver a big picture. A big picture é evitar ultraprocessados, comer sopa, comer hortícolas no prato e comer fruta suficiente e comer peixe em quantidade adequada. E depois, se o mel é A ou B, é quase irrelevante se esta parte toda estiver garantida. Ou seja, não se deixem levar pelo marketing dos Ele está todo contente que come mel, manuka e não tem um coração com mini pão de Deus. É isso. E depois isto leva àquela ideia de, mas eu até como bem. Não. Nós temos ali 4 ou 5 alimentos em casa que ouvimos falar que poderiam ser melhores e comprámos-los. Mas de uma forma global, se virmos um dia inteiro, ou uma semana inteira, porque muitas vezes o dia-a-dia até pode ser interessante, mas depois o sábado e o domingo estragam-nos aqui as contas. Se calhar já não é assim tão interessante. António, e qual é que tu achas que é o gatilho para a mudança? Porque, por exemplo, eu tenho destas conversas com o Nuno Alberto. Ao longo do podcast são anos, se as pessoas forem ver para trás, em que falamos de alimentação. E cada pessoa tem o seu gatilho, porque eu também já fui gordinho. Mas há um dia em que temos um gatilho. Porque eu sinto que evangelizar, eu sou tipo o amigo chato do Nuno Alberto, mas a minha mensagem não teve eficácia nunca. Com ele, não tem eficácia. Qual é que será, como é que tu vês os gatilhos das pessoas? Não é saúde quando estão no hospital com pip, 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 aí ele vai mudar. O que é que Às vezes fará é. ele mudar? Tu és forçado a mudar, claro. Às vezes é. Tem muita gente em consulta, até com uma faixa etária um bocadinho superior, que me diz, eu bebia bastante e fumava bastante, mas depois deu-me um pequeno AVC e a partir daí deixei tudo. Ou seja, o susto Um pequeno ali. acho que é pequeno no sentido de não fiquei com grandes mazelas visíveis, é mais nesse sentido, mas isso foi um susto que promoveu a mudança de hábitos, de uma forma geral. Mas também acontece uma coisa, António, que é, eu tenho um amigo meu também agora que trabalha todos os dias comigo e que está a emagrecer, porque ele quer ser operado e então precisa de emagrecer. Mas nota-se nele, a personalidade dele está a mudar. E o que é que nós estamos a ver? A personalidade dele real ou uma pessoa triste, entristecida com isto? Desculpa esta pergunta, não. agora, mas percebes o que eu estou a dizer? É possível que possa estar a passar por uma fase mais depressiva e que a perda de peso possa estar a potenciar essa fase. Não tenho dúvidas. Porquê? Porque a alimentação tem um fator emocional. E o Nuno Alberto fica mais tranquilo depois do pão de Deus. E Fica muito mais deixando o pão feliz. de Deus, mais feliz. Fiquei logo a trabalhar outra vez e Há uma gestão de stress e de ansiedade brutal quando se come. Brutal. Então, mas o Nuno Alberto, então, se ele estiver sempre a comer mini pão de Deus, ele vai estar... É uma batota de vida, não é? Vai estar sempre bem. Ou depois tem... Ou as pessoas que comem, por exemplo, mais açúcar, têm mais downs durante o dia? Costumam ter por um motivo muito simples, porque o açúcar leva ao pico de glicose no sangue, que depois tem uma descida abrupta e volta a pedir. Volta a haver essa necessidade. Eu por acaso não tenho isso, não tenho isso. Ok. Não, foi só de manhã mesmo. Mas é uma coisa que é verdade. Eu tive esse pico, comecei a trabalhar outra vez e senti que estava errado, estava a fazer tudo mal, né? Tu sentes que estás a fazer mal, já tenho essa consciência, que acho que foi passado pelo Salvador, que me tem incutido isso e também me faz pensar, porque antigamente eu não pensava, faz as coisas sem pensar. E hoje em dia já tens faz uma reflexão sobre a coisa. Por exemplo, mas eu sei que se eu tiver ali uma papaya, só que uma papaya com mel, já não faz tanto mal. Em vez de comer aquele pão de Deus, tiver uma papaya com mel, não é? Isto porque eu tive uma amiga nutricionista e disse que papaya com mel, à noite, se der assim um desvaneio, come papaya com mel, que é a melhor coisa que podes fazer à noite. E é uma nutricionista também, mas que me passou isto só como amiga, não fez nenhum... E eu achei engraçado aquilo, e é verdade, nós temos coisas mais saudáveis, só que aí descascar uma papaya. Não sei, percebem? Mas se calhar essa não é uma opção má, mas só o trabalho que dá
eu era capaz de recomendar uma coisa mais simples só para que isso se tornasse mais fazível. E este é outro ponto. Estou-te a imaginar à noite de roupão, com o teu capucho antigo e a tua vela, a descascar uma papaya e fazer com mel. O que é que recomendas para A Hora do Lobo? Não é? O que é que recomendavas? Pá, tinha que perceber o que é que o Nuno Alberto gostava muito e o que é que lhe apetecia naquele momento. Cerelac. Não, papas gosto. Ele come Cerelac. Ok. Tu achas normal um homem desta idade estar a comer papas? Pá, ajuda-me. Não, mas é frequente. É mais frequente do que posso pensar, é verdade. Mas não é isto, não é uma certa... A papa é uma coisa infantil, não é? Está mais associada, mas não tem por que ser. Se tu pensares numas papas de aveia, Pois. nutricionalmente são muito válidas. Certo. E mesmo essas mais ligadas à infância, essas marcas mais ligadas à infância, agora vão tendo versões com menos açúcar, versões com mais proteína, poderão ser mais interessantes, mas também que ninguém esteja à espera que o sabor seja igual àquilo que se recorda da infância, porque não é. É menos doce, por exemplo. Mas pode ser uma opção. Iogurtes proteicos com sabores adocicados por causa do edulcorante, ou seja, são doces, efetivamente, mas não têm adição de açúcares. É um produto que, ainda que seja QB processado, não tem muitas calorias, tem proteína e sacia à custa dessa proteína, e é saboroso. Portanto, eu se calhar com 60 ou 70 calorias faço um brilharete aí à noite. E a papaya com mel vai ter mais do que estas 60 ou 70. Então tenho que me inscrever. Tenho que me inscrever. Onde? Tenho que... No meu programa de emagrecimento? Não, estou a brincar. Esta moda dos iogurtes com prota, isto é real? Portanto, aquelas coisas que eu estou a ver, 14, mais 14 gramas, 24, aquilo é real? Se me perguntas se aquilo tem mesmo aquela proteína toda, tem. Senão seria ali enfim, legalmente estariam ali tramados por estar a vender uma coisa que não é real. A grande questão aqui é se eles são pertinentes para toda a gente. Não são. Na maior parte dos casos até nem são. Agora, imagina que tu queres algum objetivo específico, perder gordura, ganhar músculo, otimizar a tua performance. E eu sinto que estás a ingerir proteína a menos e dava-me jeito a aumentar-te a proteína. Se calhar, em vez de eu te pôr a comer 4 ou 5 bifes ou postas de peixe à refeição, prefiro dar-te um iogurte proteico ao lanche, ou à ceia, ou de manhã, e conseguir buscar aí 20 e tal gramas de proteína. Carne é prota, um iogurte é prota. Ovo tem muita proteína, carne e peixe muita proteína, tofu, seitã e soja muita proteína, iogurte e leite muita proteína e queijo, laticínios em geral muita proteína também, principalmente versões hiperproteicas, dessas que estamos a falar. Porquê é que tu chamas, este livro é uma provocação, claramente, não é? Muito mais do proteína, porquê? Porque a prota é uma palavra que se diz muito, a prota, nojinho, jova prota, batido prota. Exatamente. A prota, só se fala de prota, não é? Vende demasiado esse conceito, eu costumo dizer que vende demasiado. Mas a prota é importante. É fundamental. A grande questão é que há muita gente que naturalmente, sem grande esforço, já está a ingerir proteína suficiente e anda a comprar proteínas em pó para suplementar uma coisa que já não teria essa necessidade. Ou seja, eu dou sempre esta analogia em consulta. É como estar um dia de chuva e te pegares na mangueira para irrigar o jardim. Não faz sentido, já está tudo molhado. Aquilo não vai fazer absolutamente nada, é um desperdício de água. Aqui vai ser um desperdício de dinheiro em comprar uma proteína ou um iogurte proteico quando tu, por outras vias, já estás a atingir as necessidades. Tu, quando pensas em nutrição, tu pensas, como é que é o teu guarda-chuva? Tu pensas porque tu trabalhas muito com atletas de alto rendimento. Tudo isto este teu estudo de anos, dos clubes todos por onde passaste, Passos Ferreira, Al Nassr, agora Sporting, estas coisas que são aplicadas a grandes atletas podem ser aplicadas a civis? Na maior parte dos casos, sim. Há alguns suplementos mais relacionados com a otimização da performance direta, que raramente têm aplicabilidade em quem não é atleta de elite ou profissional, ou quem esteja a lutar claramente por um resultado. Por exemplo, posso-vos dar nitratos, beta-alanina e bicarbonato, são 3 suplementos que só se usam em atletas a sério. Agora, fazer creatina com objetivos de ganho de massa muscular, mesmo em quem não é atleta, em quem só treina com esse objetivo, já vejo como uma possibilidade. Por exemplo, fazer proteína em pó com o objetivo de atingir uma necessidade de proteína, uma necessidade ou uma quantidade ótima, acho que é uma possibilidade. Os atletas comem bem. Por exemplo, eu lembro-me de um filme que marcou, que era um filme de futebol americano, que explicava que aquelas pancadas do futebol americano na cabeça, depois provou-se que aquilo era uma desgraça. Sim. Não sei se viste esse filme. Acho que era com o Will Smith. Que ele era um médico que estudava. Não. E era um bom filme. Ou seja, aquelas pancadas que eles davam na cabeça depois ficam maluquinhos. Começou-se a notar que os jogadores de futebol americano depois tinham consequências e fazia mal. Então tiveram que melhorar o capacete, blá blá blá. Os jogadores de futebol, o que estão a comer hoje em dia, faz-lhes bem? Não há nada que eles tomam, porque às vezes fala-se daquela coisa, estão no limite do doping, não sei o quê. Há alguma coisa que eles tomam que pode ser prejudicial para os do futebol mais à frente?
Em termos de suplementos, não. Em termos de tipos de alimentos, podemos pensar é que um jogador, em véspera de jogo e em dia de jogo, tem um consumo de açúcar propositadamente aumentado, que é para garantir mais reservas de combustível nos seus músculos. Okay? Mas que açúcares? Quais açúcares? Aquela expressão. Na verdade, é indiferente. Na verdade, é indiferente. Pode ser açúcar de mesa. Não é extremamente saudável, mas pode ser uma forma de tu saturares a tua célula muscular, ou seja, de tu pôres mais combustível no músculo. Quando parece que já não dá mais, tu ainda vais ali forçar mais qualquer coisa. Mas com o quê? No iogurte? Não precisam de ser eles a acrescentar o açúcar. Tu podes pôr, por exemplo, de sobremesa, uma alteria quando não porias num dia normal, num dia típico, por exemplo. Lindo. Nesses dias de festa. Olha a alegria de Nuno Alberto. Claro. Tipo um arroz doce e leva um kick, mas de véspera. E no dia. Até Posso só fazer uma pergunta? do evento. Desculpa, isso é interessante agora, por exemplo, no Al Nassr, a tua realidade aqui em Portugal, por exemplo, estou a falar de Portugal agora aqui para a Arábia Saudita, é diferente o tipo de nutrição que tu fazes para um clube para o outro, porque ali para já há mais calor e o tipo de comida é diferente, é uma falafel, não sei se é falafel, mas pronto, é o tipo de comida que tens que adaptar também àquele tipo de comida deles. Não? São hábitos muito diferentes. Era tudo mais natural para ti? Foi difícil ou não? Foi muito difícil, foi um desafio enorme. Aliás, tive que reunir com várias pessoas, médicos muçulmanos que trabalhavam naquela área do mundo, nutricionistas que tinham acompanhado, por exemplo, um nutricionista que acompanhou o Egito num campeonato do mundo, também tive uma reunião com ele para ele me fazer perceber exatamente que particularidades é que havia e depois a ciência publicada na área. Mas leva-se sempre um choque de realidade, porque quando eu estive no Al Nassr, foi em 2018, e o Al Nassr cresceu brutalmente, o futebol saudita cresceu brutalmente nos últimos anos, até em termos de dimensão de todas as áreas que acompanham o atleta, e portanto, em 2018 estava tudo a começar, portanto estávamos a falar de um clube que nunca tinha visto um nutricionista presente, diário, com as coisas bem definidas, não é? Aquela ideia de, se calhar, eu num clube como o Sporting, num clube português grande, ou europeu grande, eu vou muito mais ao detalhe do que se calhar poderia ir no Al Nassr, porque no Al Nassr estava ainda a trabalhar as bases primeiro, havia ali muita coisa. Mas agora com o Ronaldo lá, eles querem saber da cozinha de certeza. Agora eu acredito que aquilo esteja tudo muito mudado para melhor, claramente, não tenho dúvida disso. Por acaso eu imagino que o Ronaldo deve ser um excelente amigo de nutricionista, não é? Olha, que deve ser um polícia, olha, estás a comer isso? Pá, mas eu fiquei, essa coisa das sobremesas é espetacular, descobrimos uma coisa aqui, volta. Então pode haver um jogador a comer uma mousse de chocolate antes de um derby? Talvez mousse não. Porque a mousse tem mais gordura e a gordura já não me interessa. Então eu tenho que escolher uma sobremesa com mais hidratos de carbono. Pudim de chia, por exemplo. A chia tem alguma gordura também. Ok. Mas sim, mas poderia ser, gostei. Lá das sugestões é tipo... Mousse, pudim de chia. Umas pipocas com pouca gordura. Isso é muito fixe. Agora, e tu dizes-me assim, mas isso são alimentos saudáveis? De uma forma global, não. Mas primeiro, eles só aparecem ocasionalmente, não é todos os dias. E segundo, os atletas têm uma coisa que se chama sensibilidade à insulina. O que é que significa? Significa que o corpo deles lida muito melhor com o açúcar do que o corpo de qualquer um de nós que aqui está. Ou seja, o impacto do açúcar em nós é muito mais prejudicial do que num atleta, porque o atleta tem células que estão receptivas a lidar com aquilo tranquilamente. E, pá, estamos a aprender muito ou não? Estou a adorar. Diz-me uma coisa, um atleta tem uma lesão no joelho, 4 meses, a alimentação dele muda? Tem que mudar em algumas coisas, principalmente o ajuste de calorias a ingerir por dia, porque o atleta vai gastar menos calorias. Alerta Wayne Rooney, não é? O síndrome Wayne Rooney tem que estar sempre presente. Pode acontecer. E o que é que nós temos que garantir? Que não há ganho de peso extraordinário, ganho de massa gorda extraordinário, mas também que não há perda, porque perda significa que o atleta está a comer menos do que aquilo que precisa para recuperar e cicatrizar os seus tecidos naturalmente, aquilo que seria expectável numa lesão. Portanto, as calorias em processo de lesão têm que ser muitíssimo bem geridas. É das coisas mais fundamentais. E tu fazes um acompanhamento na cozinha dos clubes? Estás na cozinha, falas com o chefe? Existe um chefe? Existe um chefe, cada clube tem o seu modelo, mas normalmente até existe mais do que um chefe. Portanto, eles depois têm horários rotativos e têm que se salvaguardar uns aos outros. Portanto, haverá sempre uma cozinha que vai ser, aqui neste caso, a fonte de saída dessas refeições. E estamos em constante articulação. Portanto, pode ser um WhatsApp. Olha, desculpa lá, estava aqui a pensar, o que é que achas? Não é para o jogo. é um WhatsApp. Faz uma alteriazinha. Pode ser normal. Eu estive em casa do Neymar e eu tinha lá uma chefe dele. Por isso eu não sei. Estiveste em casa do Neymar? Isto diz isso tranquilamente, do género, não.
Fui lá. Eu estive lá e estavam lá vários jogadores do Barcelona na altura e estava a chefe, uma senhora que estava a cozinhar. Do Alberto, mas isto era antigo. Certo, sim. O chefe estava a cozinhar, a mulher estava a cozinhar para eles todos, era a chefe de cozinha, pronto, e eu estava a tentar, e eles tinham alguma ligação. Era uma stripper, desculpa, Alberto. Pois, desculpa, era uma stripper. Esta casa na acabar, era uma stripper. Não, era uma chefe. Ela estava a cozinhar para eles todos, mas ao fim e ao cabo, será que isto tem uma ligação com o clube? Deve ter, não é? Pode ter, mas normalmente não tem, ou seja, isso são os chamados performance personal chefs, ou seja, são chefes de cozinha contratados pelo atleta diretamente. O que existe muitas vezes é uma articulação com o departamento de nutrição do clube. Por exemplo, pode ser o nutricionista do clube a definir a emenda que a chefe ou o chefe particular do atleta vai fazer em casa. E já aconteceu, por exemplo, situações assim, tiveste de repreender, que a tua equipa teve de repreender algum jogador porque se apanhou, por exemplo, ele a comer 2 fatias de pizza fora. Imagina, existe esse policiamento de há jogadores que precisam mais controle do que outros. Comigo não me lembro de nenhuma situação, mas há relatos na imprensa, mesmo na imprensa desportiva, de jogadores que foram postos fora do estágio porque não comeram aquilo que tinham que comer e andaram a comer outra coisa qualquer. Já houve um jogador, o Gagnon, que foi despedido por justa causa por estar com excesso de peso e obesidade por causa dos seus hábitos. Ou seja, isto é cada vez mais relevante. E até já se pensa, fala-se assim muito por alto de começar a incluir nos contratos uma cláusula em que o atleta tem que garantir que se mantém numa composição corporal otimizada para aquilo que são as suas funções. Isso também pode ser uma questão. Claro, mas isso, contrato por peso. Mas aí também... Imagina só os realizadores. Estava tramado. Mas isso é tramado também, porque depois tu acabas por também criar... Eu percebo que isto é um negócio, não é? Mas ele não deixa de ser um ser humano. Claro. E isto depois é um bocado... Não, a forma como se gera isto é importante. É importante. Está gordinhos, não é? Não, pois ficavam todos assim como a picanha. Mas eu acho... Mas também era giro o futebol de gordinhos. Uma liga à parte só de gordinhos. Tipo, mais 100. Não, é assim, somos nós a jogar mais... Mas eu acho isso muito interessante, a tua área é muito interessante e é comovente para quem é gordo. Mas... Olha, Isto é eu sei que tem graça, mas o que ele disse está muito certo, muito certo. É tal e qual. Isto é uma coisa emocionalmente pesada para muita gente, é verdade, com certeza, isso é. Mas é. Desculpa, pá, agora... Não. Mas eu percebi que, pá, é instantâneo, mas Está a dizer que tens coisas muito acertadas. E é que o Nuno Alberto diz com cara séria, portanto eu não sei se está a falar a sério ou brincar, mas está a falar a sério, não é? Estou a falar a sério. Sim, mas é verdade. Mas isto é engraçado, é comovente, ou seja, portanto, mexe com a pessoa, não é? Mas ó, Alberto, todos somos potenciais gordinhos. Todos estamos na luta, é como todos somos pessoas com potencial hipótese de ter problemas psicológicos. Estamos na luta, não é? Certo, mas isto é quase como dizer que a igualdade de oportunidades está para todos. Ok. Uns começam mais à frente na corrida do que outros. Ok? Mas ele é magro, o Alberto. Certo, mas ainda assim pode significar que toda a genética no seu conjunto não facilita a vida do Nuno Alberto. O que eu quero dizer é que nem todos os magros são magros porque têm cuidado e nem todos os que têm excesso de peso têm excesso de peso porque são uns descuidados e não ligam absolutamente nada. Isso é uma boa questão. Não estou a dizer que não comem mais do que aquilo que gastam, ou seja, efetivamente comem. A questão é o que é que leva a que comam mais um bocadinho. E isso é uma questão muitas vezes geneticamente programada. Que é um bocadinho até gozado, não é? Ou seja, existe um bocadinho bullying, a chamada gordofobia. Há realmente pessoas que têm dificuldade para estarem a forma, é um esforço brutal. Aliás, se há coisa que me custa muito, eu acho até que já disse isto eventualmente noutro podcast, mas não interessa, eu volto a dizer aqui, é quando eu ouço pessoas a pôr em causa a força de vontade de alguém com obesidade, aquela ideia de como é que este tipo se deixou chegar a determinada forma, mas ele não tem espelho, mas ele não faz um esforço, isso é uma falta de empatia mesmo de quem eventualmente não percebe que a obesidade tem uma componente genética brutal e depois uma componente ambiental. E eu dou muitas vezes este exemplo. Imaginem uma mãe que está a cuidar de 3 filhos sozinha. Passam dificuldades económicas e essa mãe tem 2 ou 3 trabalhos para conseguir sustentar essa família. Nós estamos à espera que essa mãe faça exercício regular, tenha muito cuidado com a alimentação. Claro. Estamos a exigir a essa pessoa ao mesmo, com a mesma naturalidade que se exige a alguém que não tem filhos a cargo e que está tranquilamente na vida em termos tem que ser cargos altos. Por exemplo, eu nunca vi nenhum CEO gordo. Tu raramente vês um CEO de uma grande empresa gordo. São todos magros. Grandes frases. É verdade, é verdade. E vão porquê? Sim. Correm logo de manhã. É uma vida, percebes? É isto, é procurar esse tal cargo
Mas tempo é dinheiro e eles têm tempo para isso. Pá, sabem que das 7 às 9 estão a treinar. O Alberto muitas vezes levanta estas questões que são pertinentes, que é, outro dia levantámos aqui, sempre a brincar, não é? Mas por causa do desporto, que ele dizia que eles não faziam desporto. E ele disse-me, mas faço desporto a que horas? Eu só posso fazer às 7 da manhã. Porque ele trabalha muito, mal acorda, está a trabalhar até a dormir. É difícil, não é? Sim. Por isso é que eu te perguntei ao princípio se a nutrição era um luxo, como também pergunto a psicologia. 1 hora na vida de pessoas que trabalham o dia inteiro é um luxo. Claro. Muitas vezes é complicado isto. Sem dúvida, e estamos a falar nesta questão dos CEOs. Atenção que os níveis de stress e ansiedade de um CEO também poderão ser muito altos. Não, mas não estou por isso em casa, não estou por isso em casa. Eu acho que sei o que estás a dizer, que é, eventualmente, um CEO tem capacidade financeira para dizer a um personal trainer que às 7 da manhã tem que lá estar em casa dele todos os dias. Claro. E isso facilita a adesão ao treino, a consistência. Sim. Está contratado, Tem um ele grande está PT. lá, está à espera. Exatamente. Alguém que motiva, alguém que consegue ajustar. Pá, isto é... Ou então muito somos bacana. nós também pensar, trabalhar menos e ganhar o mesmo. Porque aí já consegues, eu acho que esse é o exercício. Eu estive a pensar também nisso, tu me dizes, vais-me dizendo constantemente. Eu acho que o nosso exercício é trabalhar menos e ganhar o mesmo que estou a ganhar. Em vez de estar a trabalhar muito e ganhar este valor, se calhar tenho que ganhar este valor trabalhando menos. Como é que eu faço esse exercício? Difícil. Tem sido aqui uma procura. Eu respondo, mas não quero ser um maluco a dizer isto, que é, se tu estiveres melhor fisicamente, serás mais eficaz. É isso que eu acredito. Eu, por exemplo, eu penso assim, eu sei que isto é um luxo, mas acordo, tomo um pequeno almoço e vou fazer desporto. Mas neste processo do desporto, eu considero que é um trabalho. 25 minutos para lá, estou a pensar, estou a falar contigo, digo não sei o quê. Estou ali no treino, mas entre pausas estou a pensar. Eu não sinto que quando eu vou treinar, deixo de trabalhar. Sim. Na verdade. E ganhas performance profissional treinando. Ou seja, esta ideia de treinar, para além da saúde metabólica, dá-te saúde também na parte cognitiva. Isso não há dúvida. Mais rápido, ficas mais ágil, Sem dúvida. mais resistente. E mais autoconfiante, sabes? Essa ideia de tu saberes que estás numa forma física que te dá confiança ao espelho é uma coisa que te dá vantagem a nível profissional. Claro. Que é extraordinário. E por alguma razão os CEOs fazem desporto. Não é porque querem, é porque eles sabem que aquilo traz vantagens. Claro. Só lhes traz vantagens. Pensa num CEO. Um CEO é uma pessoa que sabe muito bem o que é bom para ele ou não. Eu acho que eles fazem desporto de uma forma completamente interesseira. Certo. É porque sabem que é bom. Para a imagem, É importante. para a cabeça, é só ganhar. Claro. E até depois no verão, na praia. Mas é engraçado, porque nós estávamos a falar na questão da genética. A genética não se relaciona só com o apetite. Por exemplo, imaginem, o nascer com gosto pelo exercício versus nascer com ódio ao exercício. Pá, isto não se pode dizer que a pessoa que tem ódio ao exercício, assim logo à partida, de qualquer forma que tem menos força de vontade para fazê-lo de forma consistente do que alguém que tira prazer naturalmente com Mas aquilo. tu não achas que o desporto para muita gente é traumático? Porque, por exemplo, havia na escola aquela coisa do último a ser escolhido. Essa pessoa que é a última a ser escolhido, quando se apanha sem desporto, não vai voltar àquele sítio. Eventualmente, pode haver isso. Tristeza ou não? Pode haver isso. Ainda que hoje em dia o desporto pode ser feito em diferentes contextos muito diferentes daquilo que era o desporto escolar e, portanto, pode-se tentar contrariar por aí, eventualmente. Pois, tu tens, por exemplo, o desporto de ginásio é um desporto em que todos... Não há a última a ser escolhido, não é? Não há, mas há muita gente que me diz eu não me meto num ginásio porque não me sinto confortável com o meu corpo perante os outros num ginásio. Olha, se levantaste um grande tema, foi o ano passado, foi o primeiro ano que eu tive vergonha do meu corpo, na praia. Na praia, quando chegas à praia está muita gente, normalmente eu chego sempre, devia ir mais cedo, enquanto está vazio, mas foi a primeira vez que entrei, isto lembro perfeitamente em Carcavelos, e quando tiro a t-shirt, fiquei ali tipo 5 minutos, a ver se aguentava a t-shirt, um bocadinho mais, fui olhando, para perceber, e quando tiro a t-shirt é quando percebo que tenho vergonha do meu corpo, e é estranho tu sentires isso perante as pessoas, porque as pessoas estão-se por diferente para ti, mas este nosso pensamento manhoso, de estar a pensar, tive vergonha do meu corpo, da minha barriguinha, pronto, e que não está, porque eu tenho umas pernas até elegantes, não é um problema as pernas, não é um tens um problema. bom rabo. E também tenho um bom rabo, mas a barriguinha deu-me vergonha, percebes? E senti-me mal na praia, então o que é que tu fazes? Não vais à água, ficas na toalha o tempo todo. E é muito triste chegares a este ponto em que estás a bater neste fundo. E eu podia muito bem dizer-te assim, Nuno Alberto, mas não ligues, epá, tu tens que te aceitar Não, como tens que és, ligar, porque evidentemente que isso era o caminho ótimo, que era tu não tens qualquer problema absolutamente nenhum com o teu corpo, tivesses o peso que tivesses. Isso seria o primeiro passo, mesmo. Agora, isto dizer é uma coisa, fazer com que tu te sintas confortável é outra. Se calhar eu dizer isto não te vai ajudar a grande coisa e tu da próxima vez vais ter vergonha na mesma. Mas a verdade é que ninguém tem que ter vergonha do seu próprio corpo, para começar. Outra coisa diferente é tu dizer assim, eu gostava de perder peso
porque efetivamente, ou perder peso, ou estamos aqui a falar de perder peso, porque sabes que isso trará saúde de alguma forma, também pela mudança de estilo de vida. E depois o emagrecer e o ter mais autoconfiança na imagem vai ser uma consequência disso, ok? Muito bem. Mas não deves pôr a tónica, não se deveria, não é saudável pôr a tónica no como é que os outros me vão achar, não me sinto bem perante o outro. Pá, nós temos que fazer tudo por tudo para nos sentirmos confortáveis. Sim. E não só lutar para chegar ao sítio onde queremos, mas também aceitarmos-nos melhor um bocadinho, porque isto não podemos fazer bullying para nós próprios. Isso é uma coisa... Também se trabalha com psicologia, por exemplo. Mas nós fazemos muito bullying a nós próprios. Fazemos muito. A quantidade de pensamentos negativos que aparece na cabeça de uma pessoa por dia, até se fizéssemos uma estatística, eu acho que a maior parte das pessoas tem mais pensamentos negativos. Todos nós. Sim. Não é? Tu estás claramente está aqui, está confiante, veio, não sei o quê, mas hoje já teve 3 pensamentos a dizer, se calhar nesta consulta não sei o quê, esqueci-me de dizer assim, vou fazer aquela apresentação, se calhar não estou confiante. Estou em falta com não sei quem, claro. Os pensamentos, nós às vezes, viver é muito difícil. A violência que se passa aqui na cabeça das pessoas, e nós estamos todos com um sorriso uns para os outros. Os pensamentos catastróficos que aparecem na cabeça da pessoa, se fossem todos, olha, tu que és cineasta, se filmasses um cérebro por dia, era muito giro ver. E havia muita sombra para toda a gente. Sim. Aliás, eu digo, esta necessidade de termos empatia perante a pessoa que está a tentar mudar hábitos de vida, que está a tentar emagrecer, também é muito baseada nisto, que é, nós estamos todos em sofrimento, uns mais que outros, uns problemas efetivamente de maior magnitude, mas estamos todos em sofrimento. Se não temos empatia para uma coisa tão simples quanto esta, que é alguém que está a tentar mudar hábitos de vida para hábitos mais saudáveis, então estamos tramados. Começamos a apontar o dedo e a fazer um bullying, muitas vezes autobullying, mas principalmente bullying perante os outros. Essa pressão, é uma pressão que colocamos sobre o outro, constante, não é? E isto interessa, já que aqui chegamos, isto interessa à indústria que anda à volta do emagrecimento, atenção. Porque nós temos uma indústria brutal à volta do emagrecimento. Tu achas que essa indústria cria obesidade para depois... cria o problema para depois resolvê-lo? Eu acho que não, porque os alimentos ultraprocessados de grande palatabilidade que te levam eventualmente num grande consumo ao ganho de peso, normalmente essas empresas não são as que depois fazem os fármacos para a perda. Ou seja, eu acho que não há esse espírito malévolo das empresas. As empresas querem simplesmente faturar mais. E o faturar mais muitas vezes deixa-me pôr um produto no mercado, ou que prometa a solução, ou então, se for da parte alimentar, um produto ótimo do ponto de vista do sabor para vender por aquilo que é, pelo sabor. Ou então, as gamas mais fit, mais light, que é, deixa-me pegar aqui neste tipo de população que quer perder peso e deixa-me fazer produto para. Ou seja, eles não são os maus da fita, a indústria, mas temos que perceber que alguma indústria ganha mais se nós andarmos nisto, nesta pressão constante para termos corpos mais magros. Não é? Mas para nós é muito difícil, é um excesso de informação sobre esta conversa das indústrias, não é? Porque, por exemplo, vamos abordar aqui os documentários da Netflix, que eu sei que tu tens opiniões, achas que é um bocado tudo banha da cobra. Aqueles documentários do Game Changer, daquelas dietas, tudo, que é tudo muito comercial. É que de repente há a indústria da carne, a indústria para a carne, a indústria anti-carne, a indústria para o peixe, a indústria... Eu já não... É um bocado como na política. Uhum. É tantos dedos, uns a apontar para os outros, a dizer que todos são mentirosos e aldrabões, como é que nós conseguimos destrinchar isso? Uhum. Assim como na política, em alguns factos políticos só há uma realidade. E quando duas pessoas estão com posições muito diferentes, a partir de uma delas ou está enganada ou está a mentir. Por exemplo, quando tu dizes assim, eu sei, os dados mostram que a criminalidade em Portugal está a aumentar. E o outro diz, não, os dados mostram que está a diminuir, a manter-se ou até com uma ligeira diminuição. Não podem estar os dois certos, porque são dois factos completamente opostos. Portanto, uma das pessoas estará errada, ou propositadamente errada. Na nutrição, se alguém te diz assim, o jejum intermitente é sempre uma melhor opção do que uma restrição mais tradicional, e a outra pessoa diz, não, os dados não mostram isso, mostram que podem ser equiparados em termos de sucesso, só uma das pessoas é que pode estar correta, porque estão a dizer coisas completamente a bater uma com a outra. Portanto, é extremamente difícil para quem não é da área perceber qual das pessoas é que está a falar a verdade, porque se forem os dois convincentes... E nós ouvimos menos falar de nutrição do que política. Não é? Certo. Todos os dias eu ouço mais de política do que nutrição. É como, por exemplo, todos nós vimos os documentários da Netflix e ficámos fascinados. Claro. Vocês viram, não é? Ficámos todos, porque era a dieta dos gajos do UFC, bora fazer não sei o quê. Há algum documentário na Netflix sobre nutrição que tu aconselhas? Não. Não há. Porquê? Porque um documentário muito sério, do ponto de vista científico, não vende.
não terá o sucesso de um que mostre coisas extraordinárias. Mas fica já aqui o desafio ao Nuno Alberto para realizar um documentário tipo Netflix, pode não ser para a Netflix, sobre nutrição a sério. O que é que a ciência nos valida, em que ponto estamos, como é que aumentamos a literacia das pessoas em nutrição? Pois isso é giro, obrigado por teres lembrado de mim, por esse projeto. Ora, estás a ver? Este trabalho. Mas isso é muito trabalho de trabalho. investigação. Mas isso é um trabalho de investigação. Isto parece fácil, mas parece Não, difícil. contratas as pessoas certas para aparecerem no documentário. E depois isto é o problema, que é quem são as pessoas certas. Vais buscar professores às universidades? E depois olha, este professor diz verdades, mas o Albert ia dizer, mas é muito chato. Pois é, Mete este maluco que tem um piercing aqui a dizer que só se come maçãs. E por outro lado, ser professor universitário não dá equivalência direta a ser uma pessoa que está a olhar na ótica da verdade sobre um tema, por exemplo. Também não é. Essa Aumenta é outra. a probabilidade, mas não é certo. E portanto, quem não é da área, tem muita dificuldade em perceber onde é que está a verdade. Quem está na área e quem estuda bastante, não tem. Porque a ciência é clara na maior parte dos assuntos e naquilo que não é claro, vamos pelo bom senso. O que é que parece ser verdade. Então tu agora deves passar com o Instagram, não é? Para ti deve ser violento. Pois é. O teu algoritmo deve ser futebol e nutrição, não é? Certo. E de repente deves todos os dias ver pessoas a dizer comam o abacate, não comam o abacate, como nós. E depois com imensos views, e porque isso passa imenso. E sabes o que é mais do que um algoritmo? É ter centenas de pessoas mensalmente na consulta, centenas não, 100 e tal, pessoas na consulta, seja online, seja presencial, a dizer-me, olha, mas não falamos daquele tema que eu vi no outro dia no TikTok. Há alguém que dizia que... Pá, e eu, só ouvir a palavra TikTok ou Instagram ou Netflix, sem ouvir o que vai dizer a seguir, eu ponho as minhas fichas em que me vai sair banha de cobra, vai sair asneiro. Achas? Acho, eu tenho a certeza. Mas não achas que... 90%. Mas quer o Netflix, quer o TikTok, são plataformas. sim. Depende da qualidade da pessoa. Claro. Isto é como a televisão, não é? Salvador, mas se eu te for para o TikTok fazer um vídeo a dizer assim, atenção porque estas novas promessas de emagrecimento não são válidas, aquilo que tem que se fazer é aumentar a qualidade do que se come, hortícolas, fruta, tu achas que o algoritmo vai chegar a tanta gente como um vídeo meu a dizer eu tenho a solução para a obesidade e passa por um tipo de jejum extraordinário em que se come às 4h20 da tarde um alimento XPTO que vem do Brasil e outro de não sei onde. Mas acho que tens que vir para a guerra. Tu tens TikTok. Claro, e estou. Não tenho. Mas tens um podcast. Mas tenho um podcast que está em pausa, mas vai voltar, e o livro foi outra forma de tentar combater. Nutrição retratada. Retratada, é exatamente. E o nome retratado vem desta ideia de eu achar que a nutrição tem sido menos bem tratada nos últimos tempos. Mas deixa-me picar-te e acho que tens de ir para a guerra quando piquei para o livro, porque os espaços são ocupados pelos intervenientes que existem, não é? Se os bons não vão para a guerra, porque é como na política, não é? De repente a extrema-direita tem um TikTok que bate, os outros estão a dormir, o TikTok não podemos diabolizá-lo ou a Netflix. É como diabolizar a televisão. Portanto, se eles estão lá e chegam muita gente, tens de ir para a guerra. Claro. Senão eles vão tomar conta disto. Percebo isso. É? Percebo isso. É difícil. Como é que os teus amigos nutricionistas veem isto? Tens amigos dentro da nutrição que estão já a apresentar-se dessa forma? Porque na medicina, na nutrição, se calhar seres recatado, és mais credível. Só que qualquer dia aparece excelente, claro. Não é? Como o treinador da Serena Williams, que é o Patrick, não sei se conheces, faz os vídeos de ténis. De repente ele fez e explodiu, não é? Sim. E tem uma escola... Excelente questão que agora puseste. É que... Eu faço sempre uma programa boa. Não, mas eu posso ajudar a fazer TikToks e lançar-te no TikTok, se posso ajudar. Estou a brincar, imagina tu apareceres com cenas. Eu sei sobre nutrição. Havemos tratado o assunto. O Salvador já deu aqui outro clique na coisa. Mas é pertinente porque as pessoas que eu tenho como profissionais extraordinários naquilo que é a prática, na comunicação, no que sabem, na forma como trabalham na prática, normalmente não se expõem tanto como outros. E se calhar estava na hora e eu entendo. Só que é uma coisa que dá trabalho, que envolve investimento, e depois tem que se perceber também qual é o retorno para a vida da pessoa. Nós não podemos só viver desta ideia de estarmos a fazer o bem, não é? Quando não há muito tempo disponível, fica difícil. Mas temos que ir à luta. E há formas de ir à luta, lá está. Ter um podcast, escrever um livro, fazer vídeos para o TikTok, 30 por uma linha, ir a escolas de forma gratuita ensinar, acho que todas elas podem funcionar. É uma boa pergunta e é um bom tema, porque tu tens muito trabalho, os médicos têm muito trabalho, não têm tempo para trabalhar redes, não é? Porque na medicina funciona muito boca a boca, não é? Olha, por acaso eu tomei conhecimento
do teu trabalho através do Salgueiro. O Salgueiro me deu o teu contacto e agradecer ao Salgueiro por esta ligação. Mas foste a um podcast, estás a ver? Mas de facto é uma questão pertinente, porque à partida vocês parece que não precisam, mas depois o espaço público vai ficar dominado por intervenientes que tu não concordas, fica estranho para ti também. Fica. E eu não sei se a tua primeira ideia ao convidar-me também teve a ver com esta coisa de desmistificar alguns conceitos. Aliás, a minha esposa fez um bullying ontem comigo, disse-me assim, ao jantar: tu vais ao Salvador, eu não sei o que é que lhe passou pela cabeça, depois do Marco e do Ricardo Araújo Pereira vais tu. Eu pensei, bom, isto é um sentido de humor aqui muito, muito preciso. É pessoas inteligentes. Não, pessoas inteligentes. Aí só tem pessoas inteligentes. mas efetivamente, eu espero conseguir passar aqui qualquer coisa, mas imagina, mesmo um podcast de 1h30, que tenha 1h30, pode ser curto perante a avalanche de informação que vai aparecer no feed das redes sociais no dia seguinte, por exemplo. É difícil. Exatamente. É difícil. Nós sabemos, por exemplo, existe também muito, a nível de TikToks, curas para doenças. Como é que tu vês isso? Por exemplo, para o cancro, imensas técnicas para aqui, para ali, nós de repente estamos a ver no TikTok e tendemos a acreditar. Até se fizessem estatísticas, era interessante. Qual é a percentagem de crença em TikToks? Se calhar é acima de 50%. Sim. Eu vejo, se a pessoa estiver bem vestida, for credível e tiver coisa, eu vou acreditar. Claro. Se elas falar bem, Sim. tem muito a ver com a eficácia da comunicação. Se a pessoa falar bem, é como a imagem. Se a pessoa tiver uma boa imagem, que estavas a dizer, confias, e se a pessoa tiver uma boa oralidade, se juntas essas duas... Está perigoso. Fica perigoso. Está perigoso. Sim. Isso é uma pergunta porque todos nós já vivemos isto. E existe uma dieta que agora está a bater muito também no TikTok e em muitos sítios, que é a dieta do ovo. E eu queria perceber contigo, por exemplo, se eu só comer ovos, que sacia, pronto, ficas saciado e não precisas... Há dietas de tudo, Alberto, não é? Não, mas a do ovo acho que é muito famosa. Não, a do ovo acho que fala-se muito. Sim, a do ovo é uma dieta super fácil, muita gente está a aderir e eu queria saber, porque eu também já fiz 2 vezes 2 noitadas de ovo cozido. É esta a situação que eu não sei se meio de rir, porque eu não sei se ele está a falar a sério. Não, mas é verdade. Está. Mas é genial, 2 noitadas de ovo. Mas acordei mais leve. Não, agora faço, não estou a brincar, acordei super leve. Ok. Claro. Eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer. Mas se eu te disser, Alberto, vais comer só atum em lata, tu vais sentir o mesmo. E se eu te disser só se estás permitido a comer iogurte, tu vais sentir o mesmo. Okay. Acredita. Tem a ver com a quantidade total de calorias e de alimento que tu ingeres. E tu, se estás limitado a um alimento ou 2 ou 3, tu vais ter déficit calórico, vais comer poucas calorias relativamente ao que gastas. Por exemplo, algumas dietas funcionam no sentido de há quem perca peso com elas, porque se restringes tudo, por exemplo, uma dieta paleo, agora só podes carne, peixe, os ovos, eles também já arranjaram maneira de os meter para lá, ainda que isso viesse depois da invenção, do fim do nomadismo. Esta ideia de metade dos alimentos que conheces, ainda por cima aqueles de maior densidade calórica, a maior parte deles, tens que pôr de parte. Por exemplo, não podes ir à padaria comer qualquer tipo de produto de pastelaria. Isso a dieta paleo diz-te. Tu começas a seguir uma dieta paleo que não tem ponta por onde se lhe pegue nos argumentos que usa, mas ao deixares de ir à pastelaria, tu estás a consumir menos 300 ou 400 calorias no teu dia. E tu vais perder peso, não porque a dieta paleo tenha alguma coisa de relevante, mas porque ao proibir-te coisas que estão relacionadas com o aumento de peso, tu vais emagrecer. Também está na moda, esta dieta. O quê? Pois está na moda. Já esteve mais, mas sim, agora é carnívora. Mas quando uma dieta está na moda... Agora é carnívora, não é? É carnívora. E também o jejum intermitente, ou seja, há de ter vantagens, mas nada é para assimilar a 100%. Não há nenhum protocolo nutricional que, em média, seja melhor do que fazer uma dieta equilibrada, saudável e que restrinja de forma equilibrada as calorias ao longo do dia. Ou seja, esta ideia de come mais hortícolas, mais fruta, diminui um bocadinho aos alimentos ultraprocessados, evita os açúcares, evita bebidas açucaradas. São estas regras. Há 3 ou 4 semanas. Mas isto não vende. Mas a mim chega-me. Tipo, às vezes 3 ou 4 ideias, eu acho que entrei assim contigo. 2, 3 ideias, demoras uma semana a assimilar uma. 2, 3, já muda muita coisa, não é? Sim, sem dúvida. E nota-se a diferença em ti, Salvador?
Obrigado, Alberto. Desde que foi à consulta. Desde que foi à tua consulta. Não, estou a brincar. Acho um dia, não sei o que é. Mas Eu é pá, acho, eu também acho, isto sim. é muito sério, É muito bom. sério o que eu estou a dizer, porque eu conheci-o antes, né? Ele tinha uma barriga flácida. Ele era uma pessoa, e acho que mudaste imenso. Mas sabes porquê? Foi por causa do espetáculo de stand-up. Porque eu ia com esse Foi gajo este. que era. Eu ia ter muitos espetáculos e estava a pensar e fazia um paralelismo na minha cabeça com um atleta de competição e uma pessoa que está em palco. Porque repara, eu tenho que estar animado de manhã, vou pôr os meus putos à escola. Sou pai, não é? Sou marido, sou Claro. tudo. E depois às 9 da noite tenho que animar 1000, 2000, 3000 pessoas. Portanto, isto é exigir a mim muita coisa. Portanto, eu senti que tinha que ter aqui um trabalho Claro. suplementar. E foste a primeira pessoa que me chegou à consulta a pedir-me uma nutrição que otimizasse a performance num trabalho como o teu. Portanto, foi interessante. Foi muito Porque interessante. isso é interessante, sabes É. porquê? Porque eu vinha com as questões que é, na comédia, nas artes, na música, está muito associado o álcool e as drogas. Para te dar um kick, não é? Sim. Por isso é que o Post Malone, às tantas, vai a Milão, vai a Tóquio, vai a Singapura, para quando vai à Austrália vai ter que beber. Claro. Porque é muita gente e ele não pode falhar. Sim. E as drogas aparecem com isso, é tu não podes falhar e é um dia divertido. Tu tens que animar. Sim. E eu levantava estas questões que era, o que é que eu posso pôr de drogas naturais? E ele falou-me de cafés, por exemplo. É sério? Depois há um programa Bem de café. geridos, bem Não geridos. durmo. Claro, claro. Mas só pode ser de manhã, né? O café só pode ser de manhã. Não, ali antes, um bocadinho antes. É? Dá-te um kick. Dá. Mais vale eu beber um café do que Red tomar Bull, uma- Claro. E aqui a questão, Nuno Alberto, é não há aqui nada sem efeitos secundários. Ou seja, tomar café ativa para o espetáculo prejudica muitíssimo a qualidade do sono. Não tomar café prejudicaria a performance no espetáculo. Então é quase aquela coisa do escolhe o mal menor, não é? O que é que estás disposto a? Por exemplo, no desporto de elite, se temos uma competição às 8 da noite, o atleta vai tomar cafeína antes da competição, porque está a valer é aquele momento. Se depois dorme pior aquela noite, pá, tentamos compensar nas seguintes. Isso... Sabes qual é que foi uma técnica que eu uso? Não sei se resulta, mas é que eu tenho usado, que é no filme das irmãs Williams, do ténis, às tantas, o treinador para motivá-la, não foi o treinador da Serena Williams, não foi no filme, ele diz que inventou uma estatística, para ela disse, já reparaste quando sobes à rede, tu ganhas 80% dos teus pontos? E ela, é sério? E passou a subir à rede, ia ser uma grande jogadora da rede. Era mentira a estatística. Pronto. E ele motivou, mas depois era real. Era mentira, começou com uma mentira e tornou-se real. Então eu comecei a fazer uma média que é habituar-me a noites de espetáculo stand-up correrem bem, sem nada. Sem álcool, sem nada. Então, 1, 2, 3, a estatística está favorável. Portanto, em cada 10, 7 corre bem, vou por aqui. Não preciso de drogas nem álcool. Claro. Não é? Sim. Drogas nunca foi. Mas é O giro. álcool no stand-up a malta bebe um bocado. Mas também dá-te um bocado de rock and roll, também, percebes? Isso. Opa, mas consegues uma grande noite, mas se tiveres 4 espetáculos, consegues uma grande noite aqui, no outro dia já vais ter que meter mais. Sim, mas depois nunca vais ter um livro a dizer que partiste o... Claro. Percebes? Mas pode ser Partiu uma o carreira mais backstage, parti tudo. Mas é uma decisão. Queres ser uma rockstar até aos 40? Queres ser a Amy Winehouse ou queres ser o Paul McCartney? Pois, é É isso. uma é isso. decisão. Claro. Eu acho que fica, lá está como ele diz, vende mais ser a Amy Claro. Winehouse. Mas não é bom. Pois não, vives menos Mas também tempo. chateou-se com o pai. No meu caso eu tenho filhos, portanto eu preocupo-me com essas frentes todas. Sim, agora, tomar um café ou dois antes de um espetáculo, o pior que pode acontecer é o sono daquela noite não estar tão bom, porque à partida, se a quantidade total de cafeína não for extraordinária daquele dia, não vai mal nenhum ao mundo. Portanto, Isto é só uma curiosidade. Por exemplo, tu quando trataste o Salvador, eu digo trataste, desculpa, eu estou a falar desta forma, mas é um bocado, também tens um cuidado com ele. Tu nunca lhe pediste um blood test? Não tem que ir fazer antes depois dares esse tipo de... Só para nós leigos que não... Sim, normalmente as pessoas quando chegam à consulta acabam por ter já umas análises recentes em que nós conseguimos avaliar ali o historial clínico mais recente e perceber o estado metabólico. Normalmente essa parte de pedido de análises e verificação e interpretação dessas análises eu gosto de deixar para a parte médica. Okay? Lá está, aqui pode ser médico de família para quem não tiver outra possibilidade. Para quem não tiver outra possibilidade, não é que seja mau. É mais no sentido de muitas vezes queremos análises mais regulares e a determinados marcadores que o médico de família pode não achar pertinente passar e no privado haverá essa maior facilidade. Para quem não tem análises recentes, normalmente sugiro, lá está, consulta com especialidade médica que possa fazer uma avaliação global. Sim. E depois ajuste o plano de acordo com isso. Foi só para perceber. Grandes respostas. António, no teu livro já falámos hoje aqui de estratégias de alimentos. Queria falar um bocadinho de suplementação, suplementos. Tu não sei se viste aquele documentário da Netflix, mas é um bom exemplo agora para isto, do Imortal. Já viste, Alberto? O Imortal, já. que é um homem que está, um milionário, Sim. um milionário, tipo um trilionário, que o projeto dele de vida
é tentar não morrer, é tentar ser imortal. Então toma, acorda por dia, acorda todos os dias e toma tipo 200 remédios. E a questão que eu, vejam, porque eu acho que vale a pena realmente para ver, é um homem awkward, que está-se a gerar uma experiência, e vamos ver quando é que ele morre e de quê. Mas devido muito daquilo. Mas ele já parou, Salvador. Já parou? Já parou porque ele sentiu que estava a envelhecer, afinal. Que... Não acredito. Não soubeste a história? Eu acompanhei isso. A sério? Acompanhei isso, já. Ele parou porque percebeu que os níveis estavam, afinal estava a envelhecer e não estava a conseguir aquilo que queria ter. Saiu outro dia o documentário? Saiu outro dia o documentário? Eu sei, não, isso é o documentário. Mas agora, ele depois continuou, não é? Ele parou. E parou, mas vais agora depois no Google e vês que ele já parou esse pronto. E agora, eu não vou aproveitar o facto disso ter corrido mal para mostrar que ele estava errado. Porque se tivesse corrido bem, isso também não significava que ele estivesse certo. Ou seja, aquela pessoa podia ter apetência para viver até aos 103 ou 104. Não fazendo absolutamente nada do que fez. E ter feito... Só numa pessoa? Podia ser completamente aleatório e ter conseguido chegar lá. Numa pessoa nós não testamos absolutamente nada. Nem conhecimento, não temos hipótese. É ciência a partir de quantas pessoas? Depende, isso tem que se fazer um teste estatístico, dependendo do que se está a avaliar e durante quanto tempo, para ter uma coisa que se chama significância estatística. É o poder estatístico, a avaliação de poder estatístico. Não pode ser só em ratos, para não? Tem que ser Não pode ser em ratos. E isso é um mal frequente. Pessoas que pegam em suplementos que mostraram resultados positivos em ratos e já pensam, está aqui. Era nós em vidros, não é? Nós seres humanos em vidros, era lindo. E uma biologia, uma coisa completamente diferente, não é? Um rato não tem o organismo de um ser humano. Mas explica-nos a questão dos suplementos, que é, pelo que eu sinto, está acessível na farmácia todo tipo de vitaminas, não é? Sim. Aquelas vitaminas da farmácia, B2, C2, D2, não sei se estou a dizer vitaminas, estou só a dizer para levantar a naval. Tudo certo. Acertei tudo? Mas tudo é uma vitamina. A C2 não conheço, mas... É no TikTok, está lá no TikTok. Ok. Mas aqueles comprimidos são reais, porque podia haver uma dieta só à base daquelas vitaminas todas? Um bocado como aquelas pessoas que vão para o espaço e comem só um comprimido? Eu posso viver da farmácia só? Não. Não posso? Não. Tu podes-te aguentar com produtos da farmácia. Aguentar no sentido de sobreviver uns anos. Será? Isso dá. Dá para sobrevivermos uns anos. Agora, do ponto de vista de saúde, não é recomendável de todo. Quando me perguntas a questão dessas vitaminas, de facto, os comprimidos têm as vitaminas, não há dúvida, são produzidos de forma a conseguirem ser incorporados naquelas formulações, mas já há muitos estudos a mostrar que tomar um multivitamínico é muito diferente de consumir alimentos que nos tragam essas mesmas vitaminas. Porque não parece ser só a vitamina que traz o benefício, é a matriz alimentar total. Nós temos vários exemplos disto. Por exemplo, o ômega 3. Comer peixe gordo parece estar muito mais relacionado com saúde otimizada do que tomar o ômega 3 só por si. Não quer dizer que não tenha... A laranja também é válido, por exemplo, a vitamina C. Com certeza. Tomar vitamina C só porque sim, versus comer fruta suficiente para ter vitamina C, claro, por causa dos outros compostos. Já que isso é a minha força, vem daí. Mas essa vitamina C não foi recomendada por mim. Não. E agora descobriram qual é. E agora quando está no inverno, é uma vitamina C e eu placebo. Mas calma. Agora vou ter que fazer aqui, vou ter que dar um passo atrás. Há alguma ciência a mostrar que suplementar com vitamina C em alturas de maior fragilidade em termos imunitários não diminui, por exemplo, frequência de gripes, mas pode aligeirar o número de dias com sintomas. Por exemplo, em vez de estar 5 dias bastante mal com uma gripe, podes estar 4 ou 4,5. A ciência parece indicar isto. Mas, por exemplo, uma cápsula daquelas são quantas laranjas? Depende se são 500 miligramas ou se é 1 grama. Podem ser 5 a 10 laranjas. Uma cápsula? Sim. Se for... Eu não vou ter vagar para comer 5 laranjas, percebes? Aí é que está... Não, mas aí é que está. É que tu não precisas dessa quantidade toda de vitamina C, em primeiro lugar, e em segundo não é só a laranja que tem vitamina C. Tu ao comeres maçã, banana e outros que tais... Este é que é o nosso problema. Nós é laranja, vitamina C, não há mais nada. Por exemplo, o magnésio... Não há vitamina C, sabiam? Ninguém sabia. Não, mas olha, que a ômega também descobriram agora que a ômega não é muito saudável, está sempre a ser de peixe. E então há uma ômega... Vem das algas. Não sei se é algas, é. Sim, isto é tudo TikTok. Sim. Eu tenho essa informação, é tudo TikTok. Desculpa, é que eu compro muito no TikTok e no celeiro. Mas é engraçado. Mas isto é que estás a dizer, é verdade. Nós somos sempre alimentados com estas coisas que vamos recebendo. Não checamos se é verdade. Nós não é isso que eu queria trazer. Eu trouxe aqui para... Tu não precisas estar magro. Vocês dois estão super magros, não precisam. Mas para mim, testosterona. Nós temos um problema de testosterona. Ok, ele quer levantar esta questão. Pronto. Eu estará... Excelente. Foi o início do nosso podcast. Sim.
A testosterona, nós temos um problema de testosterona. Eu tenho uma barriga daddy belly, que chamam-se daddy, até é querido, não é, fofo? Sim, sim. E acaba por ser este comprimido de testosterona que tem ashwagandha, não sei o que é isto, mas tem várias coisas aqui embutidas que dizem que fico logo com a testosterona nos níveis certos. Mas o que é que tu dizes? Tem um problema de testosterona, quer dizer o quê? Há uma quebra, nós quando vamos, não sei se tem a ver com o cortisol, não sei se tem a ver com isso, Mas da tua libido? na minha vida. Não, da tua libido. A libido é uma consequência dessa descida, eventualmente. Mas como é que ele sabe que tem problemas de testosterona? Claro, eu acho que já percebi a dúvida, portanto Explica-me, ele estava aqui a esconder alguma coisa. O que é que ele me Não está a estou a esconder? esconder nada. Homens e mulheres, ao longo do seu ciclo de vida, vão tendo níveis de testosterona inferiores, com o passar do tempo, normais e naturais com o avançar da idade. Isto é muito pertinente. Ok, e testosterona ele está a falar de libido, é isto? Não, testosterona é uma hormona que anda pelo corpo e que tem várias funções. Por exemplo, manter-te a massa muscular estável, não perderes a massa muscular, manter a libido, manter a energia para o dia-a-dia. Ok, testosterona é força, é isso, Alberto? A testosterona é uma hormona que anda aqui com várias ações. É uma novas cápsulas, estou a dizer isto, não sei o que é que estou a falar. Como é que tu percebeste que tinhas problemas de testosterona? Porque diz barriga daddy, é o que eu tenho, Estás a ver? daddy belly. Não há Nada. Foi completamente dois TikToks que se cruzaram e fizeram este pensamento. Foi assim. A barriga Comprar agora, não é? Exatamente. Estás a chegar lá. Claro. Toma. Pá, e atenção que isto pode ser potencialmente perigoso, que é, eu sei de que é que o Nuno Alberto está a falar. Está a falar de umas substâncias que se chamam pró-hormonais. O que é que elas propõem? Propõem aumentar a síntese do teu próprio corpo dessas hormonas, por exemplo, testosterona. Em vez de estarem a dar testosterona de fora, estão-te a dar substâncias que, dizem eles, vão fazer com que tu produzas mais testosterona. Em primeiro lugar, isso não está bem mostrado em humanos, só em ratinhos, e algumas substâncias, nem todas. Okay? Por exemplo, a ashwagandha talvez tenha relação com líbido, talvez, mas não é via testosterona. Não parece aumentar a testosterona. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, a barriga maior um bocadinho, a dead belly, não está relacionada com testosterona. Está relacionada com um acumular de gordura ao longo do tempo devido a hábitos alimentares que levaram a uma ingestão superior ao gasto. Esta equação, ingestão e gasto, é quase sempre a explicação para tudo. Eu consigo pôr-te com uma barriga impecável se treinares o que eu sugerir e comeres o que eu sugerir. Eu tenho que sempre levar ao treino. Eu tenho que sempre ir para o treino. Não tenho conforme, imagina, eu tiro-te essa barriga, mas só tens que fazer é andar, por exemplo, vou dar um exemplo parvo, Sim. Que é, eu estou a falar isto como... Andar no Pardão como mariconera. Assim, com amigas. Assim, ele quer ir para o Pardão comigo falar do meu trabalho e ter uma grande barriga. Mas é isto. Mas imagina que era isso. Que é isto que ele está a dizer. Era só ir curtir o Pardão. Não dá para a barriga. Para ficar com a barriga capa de revista, não dá. Não, isso não dá. Para ficar magro, Mas eu não quero ficar capa de revista. Eu só quero ficar uma pessoa sem barriga, normal. Sim. dá. Só com nutrição. Então pronto. Zero suplementos, só alimentação. Mas, atenção, eu sei que estás a ganhar esperança, mas... Não, eu e muitos que estão a ver isto agora. Claro, e bem, porque temos que tentar mudar hábitos de vida, mas eu tenho que dizer-te, só para gerir expectativas, que comer de acordo com aquilo que eu vou sugerir, e não é que eu sugira nada de extraordinário, mas ser consistente com um plano alimentar é difícil, a longo prazo. Ou seja, as estatísticas mostram que em cada 10 pessoas que querem perder pelo menos 10% do seu peso corporal, portanto vamos pensar numa pessoa de 100 kg que quer perder 10, se calhar em cada 10 só há 5 ou 6 a conseguir. E dessas 5 ou 6, passados 5 anos, Desistem. só uma é que mantém o peso baixo. São estas as estatísticas. Ou seja, És um serás um 1 em 10? Porque é mais fácil para mim ganhar o peso outra vez. Imagina, eu sigo o teu plano todo, de repente, coração misto. Mas aí é que está, às vezes... Já estraguei tudo outra vez. Eu cumpri aquele plano e foi bom porque perdi peso, mas depois reganhei todo. E eu digo sempre, reganhou, mas não foi a cumprir o plano. Foi porque deixou de o cumprir. Ou seja, se houver um compromisso para a vida, É para o resto da cumprir vida. alguma orientação... Claro, para o resto da vida. Atenção, então a perda de peso é o processo mais exigente no déficit. Ou seja, tu vais ter que fazer uma coisa a sério para perder. Alberto, é que há aqui uma questão, que é assim, É muito triste. vamos falar em bom português, que é, para se mudar os hábitos, a pessoa passa a ser um bocadinho mais chatinha. Esta é a realidade. É uma palavra que não é muito boa para a nutrição, mas é uma maneira de viver. Sim. Tu passas com este mindset, é tipo, Mas- vou ser Arnold, vou-me desgraçar. É pá, não.
Tu tens que mudar a tua maneira de ver a vida. Eu percebo, Isso mas é mudar É completamente. muito difícil. Eu percebo, mas é triste, mas é o que eu estou a dizer, imagina, nós temos, os portugueses vivem à mesa, Claro. não é? Tens que deixar de estar. Eu fui educado a estar à mesa. Fecha-se amizades, Claro. celebra-se, é tudo à mesa. Mas agora eu vou fazer uma sugestão. Podes cozinhar tu coisas boas. Isso é uma sugestão. E a outra é, não há esses almoços ou jantares sociais diariamente. Porque perdemos isso um bocadinho também com o Covid, também não ajudou muito. Todos os dias. Pronto, Problema. isso é um problema. Mas escolher o sítio onde se almoça e a opção mais interessante pode solucionar o problema. Ir jantar com amigos uma vez por mês não tem que envolver restrição nesse momento. Mas se calhar nos outros dias da semana mais normais tem que haver uma restrição. E quando eu digo, os nutricionistas não gostam da palavra restrição, mas eu gosto. Porque vender a ideia da perda de peso sem restrição, nem que seja restrição calórica na sua essência, comer menos calorias, ninguém perde peso sem isto. Mas imagina, tu aconselhavas-me, imagina, podes fazer 2 dias de maluqueira. Podemos ir por dia, número de dias. Ele agora quer assim coisas. Não dá, Alberto. Não, só estou a tentar. Oh, vai, sou eu e muita gente que está a ver isto. Eu tenho a certeza que eu não sou o único que tem este pensamento. Claro. Bem, então desculpa. Eu acho Eu sei que tu já tens. Ele já tem um. Ele já está completamente. Ele sabe- robô. ele Ele é um sabe muito. robô. Isto é um Alberto, robô. ele sabe muito. Tu criaste um robô, sim, tens um robô. Não, mas é verdade, ele criou isto, mas ele também é um performer de alta competição. Certo. Mas eu estou a dizer, nós, seres humanos comuns, não é, normais, nós não às vezes precisamos de uma extravagância, Claro que sim. percebes? E ela tem que fazer parte de qualquer plano alimentar. Ninguém cumpre um plano a 100%. A questão é se o cumpre a 90, ou a 80, ou a 70, ou a 60. A 90 ele vai resultar. A 70 ou a 60 já não garante. Ok. E até Então é vou muito dizer aí. uma coisa dura, António. Não sei se sabes disto, que é, para haver esta mudança de mentalidade, até pode interferir com amizades, numa primeira fase. Pois bom. Tem que haver uma fase que eu acho que tem que ser radical. Eu sou um bocado radical nas coisas. Tipo, para conseguir, senão não dá. Imagina que tens uns amigos que é só patuscadas, álcool e drogas. Tu tens de te afastar numa primeira fase para mudar. Tem que envolver esse... Para depois estares lá naquele ambiente que vais comer e saber estar, numa primeira fase tens que mudar até amizades. Porque repara, Eu e tu não são somos ambientes que muito... não te fazem bem. Mas eu e tu a não comida, somos- muitas vezes, pode ser como a droga, não é? Se a tua mãe dizia para não andares com amigos que se drogam, se estiveres só com amigos, é para te buscar, bora comer e come mais, aqueles amigos que incentivam, não vais beber, bebe, que é uma coisa que acontece muito. Sim. Sabes? Não vais beber. Claro. Isto não é uma coisa evoluída hoje em dia, por exemplo. Sim, 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 Eu acho que não é um pensamento evoluído. É verdade. Portanto, há aqui uma grande mudança. Mas dá para gerir essas situações. Dá para ir e controlar. Ele vai comigo aos Eu pequenos perdi- almoços Pronto. e não come, ele come, não come nada. Ou seja, dá. Afinal dá. É essa a ideia, não é? Perante a oferta alimentar, nós conseguimos controlar. Uma coisa é comer uma francesinha com um pires de batatas fritas e 4 finos a acompanhar. Outra coisa é comer uma francesinha, picar meia dúzia de batatas fritas do colega do lado e pedir umas colas zero, uma água com gás e está arrumado. Imagina, só há vontade de estar com essa pessoa. Imagina, eu acho que és uma pessoa menos divertida, és um amigo que eu não me vejo, puto, vai almoçar fora, não tenho essa vontade de fazê-lo. Não, mas Percebes? podes me ver divertido a jogar ténis ou no palco, a atuar. Não, sim, mas não és aquele amigo de bora almoçar, bora, vamos. Não vai ser uma almoçarada, percebes? Não. É não. triste. Não. Não. Não vai ser. Não, depende, pode ser. Não, pode ser. Mas vou é com outro sério? agitamento, vou para comer um robalo. Pois. Que é triste, eu percebo-te. Mas não gostas de roubá-lo? Gosto. Mas ele não quer esse amigo do robalo, percebe? Temos de cortar um vídeo só 30 segundos de... Mas não gostas Estava a de brincar roubá-lo? porque eu estava a pôr no outro lado, porque ele está a dizer que não lhe apetece ir para estes ambientes de coisas, mas também quem está do outro lado também se calhar vê-lo como uma pessoa não tão atrativa para, ei, bem, bora lá uma grande almoçarada. Olha, por exemplo, vamos pôr com o tabaco. Eu sempre achei, quando se passou a fumar lá fora nos restaurantes, que é os que ficam são os mais chatos. Os mais divertidos são os que vão fumar, não te aconteceu? Ficas nas mesas com os não fumadores. Não há tema. Os fixos são os que estão a fumar. E na comida também é um bocado isso. Por isso é que eu acho que falar disto hoje neste podcast é fixe. Mas é evangelizar muito na vida, depois torna-se chato. Mas os Eu gordos acho que não tem a ver evangelização. E é o equilíbrio, claro, sim. Evangelizar um amigo, sim, um para um. Mas tentar estar a vender isto a outros, porque cada pessoa tem o seu gatilho. Salvador, eu tenho muita gente em consulta que me diz assim: eu gostava de trazer cá o meu marido, ou o meu filho, ou a minha filha, ou a minha esposa, mas eles não estão muito para aí virados. E o meu conselho é automático, é não traga para já. Porque é preciso estar preparado para essa mudança. Ou seja,
evangelizar no sentido até às vezes de chatear demasiado, com demasiada frequência, dá. pode levar ao oposto, que é o ganhar-se aversão ao tema. E, portanto, é ir tentando. É como os psicólogos, António, tu não podes inscrever ninguém numa psicologia. Por exemplo, eu nunca poderia marcar o Nuno Alberto. Ele hoje vai dizer que sim, vai não sei o quê, tem que ser ele a marcar e ir atrás. Não é? Sem dúvida. António, pá, gostei muito de ter aqui. Acho Eu que foi gostei muito de bom. estar cá. Eu só ia dizer o título também do livro, os gordos também são divertidos, também ficava giro. Porque os gordinhos também Mas são... não vendia tanto no Alberto. Pois não? Os seguros. Olha, gostei muito de ter aqui, aprendemos uma série de coisas. Ficaram algumas coisas pelo ar, acho que podíamos fazer mais 2 ou 3 podcasts, mas pode ser que façamos um mais à frente com a mudança do Nuno Alberto, não é? Pá, isso era um grande desafio, não era? Porque eu acho que ele ia ficar fortíssimo. Porque hoje estamos a falar muito do Nuno Alberto, no fundo é o nosso ratinho hoje aqui do laboratório, mas porque ele tem uma grande alegria, ele sempre teve uma grande alegria, e eu acho que estas coisas da comida, não sei o quê, interferem com as... Acho que ele ia estar alegre um maior número de horas, porque assim é mais intermitente, mas se ele tivesse mais saúde, no final do dia ia ter mais 1 hora alegre. Talvez. Eu acredito nisso. Talvez. E mais saúde a longo prazo. Podemos experimentar isto. Eu estou curioso. Agora eu percebo, é aqui tem que ser regras. António, muito obrigado. Comprem este livro Muito Mais do que Proteína. Já se percebeu que é uma provocação, mas que tu também gostas de proteína, obviamente. Claro. Mas que é preciso ser aqui alicerçado em várias outras frentes. Muito obrigado, boa sorte, sobretudo para o Sporting. Obrigado. E espero que os continues a alimentar bem, que isto é que é importante. Assim farei. Muito obrigado. Excelente. Epá, falaste muito bem. Obrigado. Meus putos, já tinha saudades deste monólogo. Temos aqui um momento de presentes. Epá, o António Pedro Mendes ofereceu-me uma camisola autografada pelo Gyökeres, que diz para o grande Salvador, da Suécia. Ok? Portanto, um grande abraço ao António Pedro Mendes. Eu sempre que recebo uma camisola, desperta o meu lado mais infantil e vou chegar a casa hoje e os meus filhos vão se passar. Depois, recebemos aqui um presente também, que eu acho que é querido, que nos entregou a Sílvia Portugal. Que engraçado. Que é do Porto. Muitos presentes vêm do Porto, é engraçado. Dizer que eu sou de Lisboa e depois as pessoas do Porto é que gostam de mim. Parabéns pelo ar livre, querida. O que é que vem daí? Espero que se reveja nesta aguarela. Epá. Muito obrigado, Sílvia. Vamos lá ver a aguarela. O que é que temos aqui? Uma aguarela. Malta, vocês não vão acreditar quem é. Sou eu. Cá está, uma bonita aguarela de mim mesmo. E que estou com um ar sério, não é? Mas está muito bonita. Está assim uns tons verdes. E agradeço imenso à Sílvia por esta lembrança. Dizer-vos a todos vocês que enviam artes, que as artes vão ficar no estúdio e vão ficar aqui sempre de uma maneira visível. Está bem? Eu agora vou guardar aqui, mas depois vou colocar no estúdio. Quem vem cá ao estúdio sabe que as artes depois estão à vista de toda a gente. E depois quero agradecer também ao João, um livro que veio aqui e ofereceu-me este vinil do José Mário Branco, Ser Solidário. Ser solidário, ser solitário. Aqui uma brincadeira e também há aqui um paralelismo com o ar livre, sobretudo a faixa 9, Inquietação, que vocês conhecem bem. Portanto, vai ali também para a nossa parede de vinis ou aqui mesmo. Portanto, agradecer a todos estas simpáticas lembranças que me enviam muitas vezes e eu nem sempre agradeço. E enviem para aqui, vai ficar aqui tudo no estúdio, guardado com muito carinho. O que é que eu queria hoje partilhar convosco acerca do ar livre? Que é muito engraçado este episódio. O António Pedro Mendes é uma pessoa que já me acompanha há algum tempo. Admiro muito a sua capacidade de explicar bem as coisas, a eficácia na sua mensagem. É uma pessoa muito clara. Acho que vocês, eu senti isso, sempre senti isso. Acho que vocês vão sentir também. E depois, muito interessante aqui também estar o Alberto aqui a expor aquelas questões que muitas vezes me faziam rir e depois ele ficava muito interessado nelas porque aquilo trazia uma verdade que ele reconhecia ali. E o que é o curioso? Que é, cada pessoa tem o seu ritmo. Foi uma coisa que eu aprendi na vida. Às vezes eu tinha a vontade de impingir aos outros para fazer isto e para evangelizar e ao longo da vida fui achando isso muito uncool, vamos dizer assim. Tentar que os outros façam o que nós estamos a fazer porque achamos e não sei o quê, também passa a ser um bocadinho sobre nós. E cada pessoa tem o seu ritmo. Não sabemos se o Nuno Alberto vai agora contactar o António Pedro Mendes, eu já lhe falei dele para aí há 4 anos. Mas
cada pessoa tem o seu ritmo e é na sua altura que as pessoas começam as suas mudanças. E é curioso, porque de facto é muito fácil exigir aos outros as mudanças e não perceber as dificuldades que isso tem, não é? Hoje foram aqui postas várias dificuldades que é importante pensar. Como é que eu vou treinar? A que horas? Há pessoas que não têm tempo. Como é que eu vou ao nutricionista? Aqui aprendemos que o nutricionista de facto não é assim tão caro, eu posso dizer, e depois mesmo todos os produtos e os alimentos que o António recomenda não são de facto caros. Nada a ver, são coisas muito simples e muito normais. Portanto, mas perceber que há essa dificuldade, como é que eu chego a um nutricionista? Mas de facto todas estas coisas influenciam a nossa cabeça. Eu acho que mudei a partir do momento em que fui pai. Já sou pai há 9 anos, portanto eu diria que comecei uma mudança pai há 9 anos, porque eu sentia mesmo, espera lá, como é que eu vou dedicar-me ao meu trabalho, que eu agora só me dedico ao meu trabalho, mas de repente vou ter mais 2, vou ter filhos, quer dizer, não sabia que ia ter 2, mas vou ter um filho, então eu vou ter que ter o dobro do tempo. Ou não, eu vou ter metade do tempo. Então se vou ter metade do tempo, eu tenho que estar forte, tenho que ser mais eficaz. Então eu comecei esta mudança para me tornar mais eficaz perante a falta de tempo que eu ia ter. E estando mais forte, mais saudável, eu acho que me ajudou muito a cumprir os meus objetivos. Portanto, é essa a mensagem que eu passo. Não quero estar aqui a evangelizar, como já vos disse, mas de facto, viver um bocadinho mais saudável, atenção que eu sou uma pessoa completamente normal, mas trouxe mais qualidade ao meu trabalho. Porque eu, por exemplo, muitas vezes ou estava xoxo ou estava deprimido, e então eu não consigo trabalhar assim, em baixo, ou triste. Quando estou triste fico em posição fetal, em bola, na cama. Ao estar mais saudável e fisicamente mais forte, isso trouxe mais horas de trabalho de qualidade e portanto melhorou toda a minha vida. Trabalhando melhor e mais eficazmente, a minha vida corria melhor, o meu trabalho corria melhor. Como correu melhor o meu trabalho, passei a ter mais tempo para as coisas que eu gosto, porque isto é uma pescadinha de rabo na boca. Portanto é isso. Eu disse que não queria que o Monólogo fosse um espaço de falar muito dos episódios, mas hoje de facto isto é um tema que quem acompanha ao ar livre sabe que eu tive as minhas obsessões. No fundo eu vejo a pasta da nutrição como a pasta da psicologia, são da mesma importância. E acho que o que aprendemos hoje aqui que é esta correlação de pastas e de massas que nos fazem mais fortes. Portanto é isto, malta. Agradecer-vos por terem acompanhado este episódio. Já sabem que tem o António Pedro Mendes à vossa disposição, se gostarem, ou os profissionais de nutrição, e acho que pode ser um clipe para vocês. Portanto, um grande abraço e até para a semana, meus livros. Vamos embora. Fechar aqui o estúdio. Não, esta vou levar comigo.